seu Abílio Nascimento? Apareci de novo aqui, garoto. Mais uma vez? Mais uma vez. Não é viu? possível, cara. O que acontece com você? Me eu falta acho que staff para convidados? Tá parecendo que sim, viu, garoto? Tô cada vez ficando mais fixo. Mais aqui. fixo, né? Mais fixo. É que nem telefone fixo, né? É, que nem... Aí tem que cortar a linha. Exato, que nem ali o do futsal também, né? Tá Fixo, certo. né? Eu vou pedir para tirarem as ovelhas. da sala. Tirem as ovelhas da sala, que chegou o Wolfcast Night. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Você que está chegando aí, que é aquela audiência fixa, a nossa cadeira cativa do Wolfcast. Já deixa o like aí. Cadeira cativa da estreia também, já deixa aquele like na estreia já logo. Exato, porque nessa noite, é noite, né? Tá claro horas, ali, né? mas é que a gente está falando da Sexta Groenlândia. às 7. A gente está falando tá numa Austrália agora. Sim. A gente fala muito de mercado financeiro. Muito sobre mercado, mas ultimamente a gente tem chamado um pessoal aí... Empreendedores, pessoas que deram certo, jornada de sucesso, né? E muito louco, porque o convidado de hoje é um amigo meu de muito tempo, vamos falar mais de uns 15 anos aí, pelo menos, que saiu de um... Nossa, mas... Olha, puxa vida, olha, Nagas, pode ficar no Rio de Janeiro, tá? Fica tranquilo aí, você, muito obrigado, tá? Olha, que maravilha, que maravilha! E quem que eu chamo aqui, quem eu convidei para estar com a gente hoje na mesa é um comandante de linha aérea, piloto, Jean. Piloto? Piloto. Piloto de quê, garoto? É como se fosse um motorista. Ah, é? Não faz isso. Motorista... Não? Não pode chamar de motorista? Aí prejudica a classe. Prejudica a classe. Piloto, comandante de linha aérea grande aí, tá? Pilota aqueles aviões grandes. Obrigado, Cati. Luiz Scatamacher, boa noite. Boa noite, Garuf. Boa noite, Jean. Você noite, pega este objeto fálico e você faz assim, ó. Mas aqui a gente tá acostumado com o microfone no avião, né? Que os passageiros falam que a gente engole o microfone, né? Por que É uma boa... Por que ficaram... Na verdade, não é que o cara enfia o microfone na goela pra falar. Certo. É porque... acho que até outras pessoas já explicaram isso em outras redes, mas é porque o material que é feito, o microfone do fone padrão do avião, ele é feito de um material resistente, então ele é... Padrão aeronáutico. Aviação, né? Sabe que tem que resistir mais 5 minutos de fogo. Que nem manteiga. Coisas, Tem uma manteiga, as normais e a aviação. Então é muito ruim o microfone, né? Então para você, ruim? se você tem uma locução boa no fone do avião, você tem que comprar um fone pessoal seu. Pera, né? No caso, eu tenho um fone, eu tenho um fone pessoal meu. Tipo um JBL, uma coisa mais... É o Bose. Né? E aí você vai e você pluga ele no avião. Pluga no lugar do fone do original do avião. É um P2? Como é que é o plug? Ou é 2 plug? O avião tem dois tipos de plug. É pinos e também o redondinho que tem os pinos que tem lá, todos juntos. Que energia e tal. E aí você tem um adaptador, depois do avião você... Então como o avião que eu piloto é o Embraer 190, 195, né? O Embraer E2 agora, né, que a gente tá voando, ele tem a entrada de 2 pinos também, além da entrada... única. Então eu tiro o fone do avião e plugo o meu fone, que é 2 pinos, e aí a locução sai de radialista. E o normal fica guardado no armarinho lá. O normal fica lá no avião. Aí quando troca de tripulação, eu plugo o original do avião e o meu eu levo pra casa comigo. Então se o microfone ficar um pouco melhor, já sabe que é o Luiz que tá ali. Então o microfone que eu piloto, que eu tenho pra pilotar, é um microfone bom. Isso é normal os pilotos terem, ou você é meio Zé Ruela mesmo? Fala, não, eu não... Olha... É melhor pro ouvido, é mais confortável. Qualidade de vida. Eu optei por ter um fone, já uso esse meu fone já há uns 6, 7 anos, por higiene, né? Porque o outro você tem que chegar antes do voo, higienizar com um lencinho que te recebe e tal, e aí uso o fone do avião. Mas eu prefiro usar o meu, que é mais higiênico, né? E melhor aí não qualidade, fica umas caspas, suor dos outros, né? Exatamente. Você fica mais higiênico. Mas... E o microfone é bom, aí sai aquela locução, senhoras e senhores, boa noite. É você que fala geralmente nos voos? Normalmente, quem fala no microfone com os clientes, passageiros, é o piloto que vai fazer a etapa, ou seja, vai pilotar o avião. Tá? Que existem 2 na cabine para uma divisão de tarefas, para ficar mais simples para os 2. O avião pode ser pilotado por uma pessoa só, mas esses aviões grandes, por homologação, ele tem que ser despachado com 2 pilotos. Né? Mas se acontecer alguma coisa com algum dos pilotos, o avião pode ser pilotado por uma pessoa só. Tá? Tranquilo. Mas homologação, o avião tem que sair com 2 pilotos, claro.
É o normal. Né? Então há uma divisão de tarefas ali, vou ficar mais tranquilo, porque às vezes a gente faz, sei lá, 5 etapas no dia, 5 voos. Então, Campinas, Confins, Belo Horizonte, Confins, Curitiba, Campinas, Belo Horizonte de novo. Então são 5 voos e é desgastante. Então cada um faz uma etapa. Então quem está fazendo etapa fala com os clientes, dos passageiros, né? Imagina que maravilhoso ia ser, ele falou que mudou de fone, e aí você pergunta pra ele, é você que fala com os passageiros? Ele, não. Comprou o fone pra quem? Ele então, comprou. Né? Não, pelo menos fica mais confortável. Não, mas eu não comprei o fone pra falar com os passageiros, tá? Eu comprei por qualidade de vida, pra ouvir melhor, pra ter uma qualidade de vida melhor em questão de higiene. Perfeito. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho na história. Olha onde foi a história. Já começamos bem. Legal, foi bom, já deu uma engajada. Sim. Você é da onde, Luizinho? Você nasceu aonde? Bom, nasci em São Paulo. Né? Paulistano. Nasci em 1990, paulistano. Inclusive fui gêmeo, não sei se você sabe dessa história, tive um irmão gêmeo. Teve, faleceu? Faleceu 2 dias depois. Nascemos muito prematuros, 6 meses, né? Eram univiterinos idênticos? Não, era biviterinos, 2 placentas. Mas seria muito bacana se ele estivesse aqui com a gente, né? Se ele gostasse de aviação, imagina os 2 trabalhando em companhias aéreas diferentes. Eu acho que ia dar trabalho. Provavelmente. Né? Você já dá trabalho sozinho? Então, aí sou de São Paulo, fiz toda a minha infância em São Paulo. Zona Sul, você morou? Estudei no Colégio Dante Alighieri. No Dante Alighieri. O Dante Alighieri, aliás, pra quem conhece São Paulo, o Dante Alighieri é muito bem frequentado à noite. Você pode passar a noite ali na rua do Dante, é muito bem frequentado. Tem pessoas CNPJs ali. CNPJ, pessoas físicas e jurídicas. Não é minha praia, isso não. Certo. E aí você estudou lá? Porque a família italiana, né? Scatamacchia, né? Italiano, né? Toda a minha mãe estudou lá, meu avô estudou lá, então ficou tradicional, o colégio para nossa família, né? E nesse meio tempo vivi um período da minha adolescência em Uberlândia. Por quê? Os pais Meu pai estava montando um negócio lá de agronegócio. Ele é estrategicamente, né, bom para distribuição do Brasil. Acabei mudando para lá. Em 2007 voltei para São Paulo e aí finalizei meu colegial no Dante de novo, né? E comecei a minha carreira de piloto, propriamente dito. Pera, calma. Vamos lá. Por quê? Não sei. Peraí, desde quando você começou a se interessar por aviação? Eu acho que desde comecei a pensar, 3, 4 anos assim, né? Você gostava de avião? Olhava o avião, me arrepiava. É mesmo? Era a coisa que vem desde criança. Né? Nunca teve ninguém na família piloto? Não, meu pai até tirou na época da juventude lá, começo da época adulta, ele tirou a carteira de piloto, mas não seguiu, foi para a área de direito. Mas meu pai nunca me influenciou em nada e desde criança eu olhava avião e me arrepiava. Né? Ali em São Paulo, eu morava ali na área do Jardim Paulista, né? Onde os aviões decolavam ali de Congonhas, passavam em cima, né? Então eu me arrepiava toda vez que via um avião. E pedia pro meu pai sempre me levar no aeroporto. Via Congonhas ali, eu ia nem que se fosse para ficar na porta para cheirar o querosene. Acho que você sabe muito um pouco disso, porque você é apaixonado pela aviação também. Então nem que se fosse para ficar na porta cheirando querosene, para mim era um programa sensacional. Então quando você ficou moleque assim, já colegial, que agora é ensino médio, colegial, você já... Vou ser piloto? Sim, com certeza. Com certeza, nunca teve uma dúvida em relação ao que eu queria seguir na minha vida. E seus pais? Sempre de boa? De boa, tranquilos. Me apoiaram desde o início, meu pai me levava no aeroporto, sempre Guarulhos também, ali no McDonald's, ali com a... Que tinha o vidro. Tinha o vidro, né? Então existe aquele McDonald's? Não sei se existe mais. Aquele McDonald's é muito legal. Você sentava, você via a pista. É isso que acho que se perdeu um pouco, né? Com o passar dos anos, né? Que é muito restrito agora. Quem tá do lado de fora não consegue ver. Antigamente tinha os terraços para ver avião, né? E eram lotados, aí meio que se perdeu isso. Hoje está começando a voltar isso de novo com as privatizações dos aeroportos. Eles estão coisa mais lúdica agora. Criando áreas para spotter, áreas para fanáticos pela aviação, para olhar a operação e tal. Então aquilo lá me fascinava. Então todo lugar que eu ia, até viajava com meus pais, pai, pode passar no aeroporto para ver os aviões. E a partir de quanto, de que idade assim você começou a levar mais a sério? Tipo, vou começar a me preparar aqui de certa forma para virar piloto. Enfim, não sei se você fez simulador, como que foi então, a partir de quando foi isso aí? Desde que eu descobri, na verdade na minha infância, eu sempre ficava atrás de jogos, né? Coisa para voar. Para voar, né? Então, eu lembro que no Mega System, que eu tive Mega System videogame, né? Não tinha.
Tinha um de caça, mas é bem ruim. O Master System. Master System, né? Tem o Mega Drive e o Master System. Deu uma mistureba aí. Quando chegou a época do PlayStation 1, né, que virou febre nos anos 2000, né, 2001, eu achei um jogo meu pai comprou pra mim, na época do Stunt Center, lembra? Stunt Center. Comprou um jogo da Japan Airlines, que era de avião, que pilotava o 747. Nossa, fiquei fascinado. Aí começou a me despertar, falei, bom, se existe jogo pra PlayStation, será que tem alguma coisa pra computador? Aí comecei a pesquisar e descobri o Flight Simulator. Que na época era o 98 ainda? Eu tava no 2000. Você tinha que idade aí? Aí eu tinha 9 anos. Caramba, cara. 9 para 10 anos. Aí comecei a investir no Flight Simulator. Enchia meu pai para comprar o computador, né? Minimamente ali rodável para jogar o Flight Simulator, na época simular, né? E aí comecei a minha história na simulação. Que para mim, eu falo que a minha grande base para um piloto que sou hoje, eu acho que é a simulação. Simulador virtual. Que pareça. Eu, assim, para dar um relato, e não, assim, foi assim que a gente se conheceu, né? Foi assim que a gente se conheceu, a gente vai chegar lá, porque ele está em 2000 ainda, foi ali em 2007 que a gente se conheceu. O Luiz, piloto de linha aérea, sempre me manda um videozinho quando ele pode e tal, fazendo os procedimentos dele, pousando, decolando, etc. Eu sou um simuleiro também. Então, assim como ele também ele nunca deixou de ser. E eu sei, eu olhando o vídeo, eu adoro assistir os flight, aqueles canais do YouTube que tem aquelas gravações de voo completo, flight sei lá o quê. E você vê quando o piloto é bom ou quando é ruim. Você vê quando o piloto tem mais a mão, quando ele não tem. Porque é muito parecido com dirigir um carro. Todo mundo consegue levar bem ou mal sem nenhum incidente um carro. Mas tem quem dirige melhor e tem quem dirige pior. Isso não quer dizer que afeta a segurança. Mas você tem o cara que você fala assim, esse cara toca bem o negócio e o Luiz é um cara que pilota muito bem. E eu acho que a simulação meio que ajudou isso, porque teve uma época, que a gente vai chegar lá de como a gente se conheceu, que a gente fazia campeonatos de quem pousava mais suave. Então você tinha ali, o simulador conseguia medir o touchdown rate, que é a taxa. Qual que é a taxa de descida quando tocou as rodas, né? E a gente ficava ali, o bagulho bugar e dar menos, assim, dava negativo, né? Não dava positivo, né? Dava positivo, mais 40. Falei assim, como? Então, eu acho que isso ajudou um pouco a querer ser um cara um pouco mais. Sim. Um piloto um pouco melhor. Sim, a proficiência que o simulador dá para um profissional é excepcional. Eu acho que isso é o futuro. Eu acho que cada vez mais as próprias companhias, as próprias escolas de aviação vão investir mais em simulador porque cria uma proficiência no profissional. Que a gente traz um pouco de paralelo para o mercado, né? Que a gente não fazem muitos anos que existem simuladores para você fazer exatamente o que você faz. Com dinheiro, sem dinheiro. Então, e eu sempre trouxe... Tem muita gente que começa a performar mais cedo no mercado por conta dos simuladores. Imagino também que eu trouxe isso muito pro mercado, quando eu falava muito, gente, piloto o piloto não começa pilotando só, o piloto de linha aérea ele treina. Que para um piloto treinar em simuladores de linha aérea é muito menos tempo, né? Porque o simulador é um negócio caro das linhas aéreas. Então, assim, aquela velha frase que a gente sempre ouve, a prática leva à perfeição, tá? Assim como no mercado financeiro existem simuladores para você economizar, não gastar, né? Não perder e treinar para poder fazer uma operação segura, na aviação a mesma coisa. O piloto acaba usando simuladores para poder fazer a parte prática, né? E treinar e chegar num nível legal. Só pra gente entender a diferença de simulador. Quando a gente fala de simulador de linha aérea, a gente tá falando de um simulador. Que é aqueles que a galera vê na televisão, que parece uma caixona gigante, pernas, que tem uns pistões embaixo, que fica mexendo. Só que aquilo é um negócio que custa 30 milhões de dólares, 50, não sei quantos milhões de dólares. Por aí. Uns 30 milhões de dólares, e aquilo você tem que dividir. Uma companhia aérea que tem 1000 pilotos, tem que dividir uma carga horária com esses caras, todo mundo tem que ir ali. Cada 6 meses a gente faz um treinamento. Cada 6 meses. E se você tem um simulador em casa, ou seja, um setup num computador, num PC, você pode fazer muito mais. Eu mesmo, você chegou a ter quantas mil horas tem na Ival, na rede? Mais de 5 mil. Eu acho que eu tenho umas 2, 3 mil horas. Então, assim, 2, 3 mil horas conectado voando. Então, ou seja, é muita hora. Você vê 5, 6 mil horas voando. No simulador. No simulador. Caseiro. Mas eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Tanto é que quem é simuleiro, como nós,
quando alguém fala, eu vou jogar Flight Simulator, é como se pegasse a minha unha e passasse numa lousa. Por quê? Porque aquilo ali, ele pode ser usado como um jogo, tanto que a Microsoft fez o último com maneiras de você gamificar aquilo. Você consegue usar como um jogo, mas aquilo vai muito mais a fundo, né, Luiz? Exatamente, é isso que as pessoas até não entendem um pouco, né? Até na minha área mesmo profissional, muitos pilotos não vieram do Flight Simulator. Isso é uma visão errada, que a pessoa acha que o Flight Simulator é um jogo, mas não. Se você focar direito no que deve ser focado, na simulação, na preparação de avião, e vira um simulador que vai te preparar para real. Se eu colocar um avião, um Airbus é fácil. Se eu colocar um Boeing desligado, totalmente apagado, na tua mão, você não faz ele acender a luz, você não faz ele ligar o painel. Entendeu? Talvez se apertar todos os botões ele liga a bateria. Ligar a bateria não é tão difícil, mas fazer os motores funcionar do avião desligado é um procedimento que te demora 15 minutos para você fazer, 20 minutos para fazer toda a preparação. Então é muito legal para quem quer aprender, né, Luiz? Sim, é exatamente o que a gente falou. A prática leva à perfeição. Então um piloto que tem a base de simulador caseiro, ele é muito mais proativo, muito mais raciocínio rápido do que um piloto que não passou pela essa parte de simulação virtual. Por que você acha? Porque um piloto de, vamos dizer, só pra gente vamos pôr a bola no chão aqui. Sim. Pra você ser um piloto, você tem que fazer uma escola de aviação. Sim. E essa escola de aviação tem a parte teórica e prática. Sim. Que aí você vai fazendo aqueles paulistinhas, você vai fazendo. O pessoal chama de teco-teco. Sabe quando se chama um avião de teco-teco? Todo mundo que não é aviador chama de teco-teco o quê? Aquele aviãozinho, monomotorzinho, tal, que é o que a gente vê no jornal que cai de vez em quando. Mas não é que cai porque é ruim, cai por outras razões. É ali que você faz a escola. Sim. Aí você vira o quê? Um piloto privado. Então eu vou pegar minha história então para poder falar o passo a passo do que eu fiz, para o público entender como é que funciona. Quero virar piloto, como é que eu faço? Quando terminei o colegial, fui para a faculdade, que é opcional. Você não precisa da faculdade para ingressar no mercado de trabalho. Então eu fiz aqui em São Paulo aviação civil, né, o curso de graduação, né, bacharelado. Demora 3 anos. Fiz o curso. Nesse meio tempo, no curso de faculdade, eu fiz a parte prática. E como é que funciona a primeira carteira, que é o PP, que seria o brevet, piloto privado, né? Você faz uma parte teórica, no caso eu estudei sozinho, porque eu já tinha uma base no Flight Simulator, eu não achei tão difícil estudar por conta, então eu estudei por conta, o teórico, e fiz a prova na ANAC, a banca da ANAC. Passei, né? Garanti a minha prova teórica aprovado, comecei a parte prática. Qual é mais difícil, a prova da ANAC ou a prova da IVAL? IVAL é a IVAL é a rede online que a gente estava comentando ali. Por que pareça, às vezes eu acho que a prova da IVAL é mais difícil que a real. Eu falo que ali o bicho pega, viu? Porque ali você tem que se preparar e buscar um conhecimento mais sozinho, mais além do que se você fosse preparar para a primeira prova da ANAC, que é o PP. Entendeu? Legal. A IVAL, só pra gente saber, gente, é uma rede online que tá na internet que as pessoas se conectam para simular, mas a gente chega lá. Existem 2 redes, depois a gente chega lá. Então, fiz a parte prática lá em Jundiaí, eu fiz no Aeroclube de Jundiaí. Na época, eu não sei como é que tá hoje, questão de horas, mas na época eram 35 horas só de voo. Mas só, né? O cara acha que só é 35 horas pagando. Hoje tá por volta de 500, 600 reais a hora de voo, então é um pouco caro hoje em dia, né? Na época eu paguei cerca de 280 a hora, 260. Então 35 horas você já, passando lógico na prova prática, você tem o seu brevet, que é o piloto privado. Mas aí o brevet você só pode pilotar aviões monomotores, né? A pistão, né? E aí, logicamente, no curso da formação, comecei já a estudar a parte piloto comercial, que seria a segunda carteira, né? Porque o piloto privado é mais para hobby, para pessoa que quer iniciar a primeira carteira e tal. O piloto privado, basicamente, é a mesma coisa que alguém que tira uma habilitação para dirigir o próprio carro. Um piloto comercial é alguém que ganha... Se especializa, né? Para dirigir. É profissional. É a profissionalização da coisa, né? Para ser piloto privado / piloto comercial, tem restrições, assim, tipo... Porque a gente vê que na aeronáutica, por exemplo, você tem uma série de restrições que limitam a pessoa de se tornar um piloto ali dentro. Sim. E para o piloto comercial, para o piloto privado, como funciona essas restrições? Assim, acho que antes da pessoa decidir fazer o curso, tanto prático quanto privado, ele tem que ter o certificado médico.
Tá? O certificado médico, lógico, não é como a aeronáutica, que pede a saúde do cara 100%. perfeito, 100%, visão, óculos, não sei o que, não. No CMA, que a gente fala, que é o certificado médico aeronáutico, ele pode ter algumas restrições, porém tem que estar no mínimo, né? Então, ele garantindo esse certificado médico, ele está apto a pilotar aeronaves. Ou seja, Né? muita gente já me disse no meu caso que eu deveria ter tentado pelo menos ter o PP, porque talvez eu conseguisse com restrições, eu nunca seria um PC, por causa da minha prótese. Eu sei que nos Estados Unidos eu conseguiria um PP com certeza, porque lá tem gente que não tem perna, que não tem braço que pilota avião. É aquela coisa, existem aviões adaptados, né? Então, se você adapta um avião para a sua utilidade, você consegue operar que nem a gente faz com carro aqui no mundo, né? Então, tendo esse certificado médico, prossegue os cursos teórico e prático, né? Acabando o PP, logicamente existe uma progressão, né, de profissionalização se a pessoa quer se profissionalizar, que é o PC, que é o piloto comercial, e aí ele tem que completar cerca de 150 horas de voo. 150, que tem que pagar do bolso, contando com as do PP já, né? Pera, 150, mais de 100 pau então de hora de voo. Então essa formação de PC hoje custa uns 200 mil reais para ser um PC? Não chega a tudo isso, tá? Mas esse 150 contando com a do PP. Então vamos botar mais 120 horas, vai? 75 mil de voo, se for 500, 600. Mas o PC é um avião mais caro. Então, mas depende, né? O PC, o piloto comercial, você também vai se profissionalizar durante esse curso de piloto comercial em aeronaves por instrumento, né? E aeronaves multimotoras. Existem horas ali de cada equipamento. Que é mais caro. É mais caro. O que é... Vamos lembrar que aqui a gente não é um canal de aviação, então só pra gente tentar trazer o pessoal para entender. O que é voar por instrumento? Voar por instrumento é você saber interpretar os instrumentos que estão à sua frente e confiar neles e garantir sua navegação por lá. Você navega, ou seja, você sobe e desce, vai para o lado ou vai para o outro, não olhando para fora, mas olhando nos instrumentos. 100% instrumentos. É como se fosse um Tesla que o para-brisa está tudo sujo e você está vendo o painel. Exatamente. E você está confiando que ele está indo para o lugar certo. E confiar e você saber operar aqueles instrumentos. Isso é voar por instrumento. Na verdade, o pessoal fala, o voo é visual. Logicamente, o voo visual, você está olhando nos instrumentos, tem velocidade, tem altitude e tal, mas você está com um ponto de referência a parte externa. Essa é a diferença. Então, o voo visual em si, você olha para os instrumentos. Tem as informações de velocidade, altitude, mas a sua navegação está por referências visuais lá fora, entendeu? O voo por instrumento, ele pode começar como visual e depois passar por instrumento. Tá? Ou seja, uma navegação mais longa, você vai por instrumento, mas talvez você converta para um visual, para uma aproximação, você vai pousar e tal. Isso. Tem até aeroportos que você começa instrumento, né? Decola visual teoricamente, passa por instrumento, e na hora do destino não tem como fazer a aproximação por instrumento, você passa para o visual. Isso aí é muito São comum. regras diferentes. São regras diferentes. Regras aeronáuticas, isso. né? E você pode mudar isso durante todo o seu voo, tá? Então é isso. Continuando a formação, acabou o PC, checou o piloto comercial, ele já está apto a trabalhar como piloto, né? Como é que você chegou na linha aérea? Vamos lá. Então agora a gente volta um pouco para o passado, né? Que envolve muito a simulação, tá? Quando você começou na rede online, na IVAL? Na IVAL eu comecei em 2005, 2006, se não me engano. Tá? 2005, 2006, na rede online. Hoje existem duas redes online, né, que é a IVAL e a VATSIM, né, que são as mais conhecidas, vamos dizer assim, onde você simula a sua operação com todo mundo. Então todo mundo vai te ver e você vai ver todo mundo. E além de pilotos, existem controladores virtuais que também controlam. O hobby da pessoa... Um ano antes que eu, então, ali. A hobby da pessoa é controlar. Então ele controla os aviões, como se fosse um controlador de tráfego aéreo. E o melhor de tudo, você usa equipamentos hoje que são fidedignos à aviação real. Tanto o controlador, que tem um radar lá controlando o avião, quanto o piloto que tem aeronaves que você adquire fora da plataforma, né, oficial, e você consegue simular aviões. Cada botão funciona, faz o que faz no real. Sim. Então assim, então eu vou comprar o Flight Simulator e vou virar piloto. Não é assim também, né? Você hoje não consegue, comprando só o Flight Simulator, ter uma qualidade de simulação você tem que pôr uns plugins, real, né? É como se você... Plugins, se o Flight Simulator fosse o Windows, aí você tem que pôr uns programas lá dentro que vão trazer o nível de realidade. Do negócio, isso, né? Exatamente. Que legal. E aí, voltando agora para como eu cheguei na linha aérea. Então eu dou muito valor à minha formação na aviação virtual. Então comecei a aviação virtual no Flight Simulator 2000, 2002, né? Fui descobrir a rede online em 2005, 2006, aonde, vamos dizer assim, eu me profissionalizei
na aviação virtual, porque eu diria hoje para você que a aviação virtual tem fases que tá mais padrão do que a aviação real, cara. É mesmo? Se você faz um voo internacional, por exemplo, de 8 horas, que você tem que voar, não pode botar acelerar a simulação, você tem que fazer as 8 horas mesmo. Nós já fizemos voo de 12 horas. Sentado na cadeira. É. Se você às vezes se ausenta do cockpit, chega um supervisor e te chama e você não tá lá, você é banido da rede, você toma uma advertência. Então eu diria para você que é mais padrão que a aviação real, porque na aviação real um voo de 12 horas, que é a tripulação de revezamento, você pode descansar, né? Você tem período de descanso, 2, 3 horas. Calma, de descanso. gente, não é que não fica sem ninguém no cockpit, sempre tem alguém no cockpit. Você tá dormindo ou acordado, outra coisa, mas tá ali, tá sentado ali, olhando. E não, o revezamento que eu digo são 4 pilotos normalmente, né? Então 2 pilotos na cabine e outros 2 descansando. Eles vão revezando o descanso. Lá a gente não consegue revezar com ninguém, não. Somos o single pilot, né? É só single pilot, é um só. Né? Então, às vezes, eu digo que você que é mais padrão que a aviação real, assim, nesse quesito, assim, né? É bem rígido, né? Então, comecei minha profissionalização na aviação virtual, vamos dizer assim, em 2005, 2006. Aprendi muita coisa, né? Aprendemos, nos conhecemos voando em companhias aéreas virtuais, fazendo simulações de voos, né? E aí, durante a minha formação, faculdade, pilotos, eu também trabalhava numa feira bem conhecida aqui em São Paulo, chamada Campus Party, né? A parte de simulação, que tinha a parte de simulação que simulava corrida de carro, parte de guerra, tanque de guerra e tal, e tinha a parte de aviação militar e aviação civil. Então eu trabalhei na parte de aviação lá da Campus Party. Trabalhava com simuladores, mostrando para o público. Isso em 2009. Eu trabalhei em 2009, 2010, Nós já 2011, nos conhecíamos, 2012. tá? A gente se conheceu em 2007. O quão real é a simulação, por exemplo, essa simulação que já exige mais hardware e tudo mais, que é por exemplo, de uma Campus Party, por exemplo, que aí você tem várias coisas ali extras, né? Não, então, a Campus Party, assim, na parte de simulação, na verdade, o objetivo da Campus Party é mais reunir as pessoas num lugar, né? A galera leva o próprio computador. Leva o próprio computador, se reúne, voa junto e tal. E lógico, tinha a parte de simuladores físicos, né, grandes e tal, que a gente, para demonstrar para as pessoas, para fazer campeonatos ali, né, tudo mais. E então, nesse meio tempo, uma grande companhia começou a patrocinar essa feira, a parte de simulação. Acabei conhecendo os executivos da companhia aérea, fiz amizade, isso tirando as minhas carteiras, né? Você ainda estava fazendo o PC ali? Estava fazendo o PP e o PC, que comecei o PP em 2009, né? E aí conheci e tal. Tanto é que tinha, na época, um grande diretor da parte da aviação lá da companhia que eu trabalho, chegou aí na feira e eu estava dando instrução no Boeing 777. Era um half cockpit, né? Meio. E eu comecei a dar instrução para ele. Eu não sabia que ele tinha voado 777 na Varig antes. Tá brincando? Tinha voado, e aí? Sabia. E mas ele falou que era da companhia aérea, mas você não sabia que ele já tinha voado. Não sabia que ele tinha voado. Né? Eu fui saber depois que ele tinha voado o 777, que eu estava dando instrução na companhia aérea, na Varig, né, antigamente, né? E você já tinha feito algum voo de... Não, na cabine nunca. Ah, legal. Nunca, só no simulador. Simulação. E aí eu tava dando instrução para ele. Tava mexendo no FMC, né? FMC é aquele computadorzinho que a gente tem, que a gente programa a rota, programa o peso do avião e tal. E eu mexendo lá para ele, porque eu não sabia que ele tinha experiência naquele avião, né? Legal. Mexendo, aí ele, nossa, mas você sabe bastante coisa aqui do 777. Eu falei, eu simulo no Flight Simulator. Pô, mas você é piloto já? Eu falei, tô tirando minhas carteiras e tal. Aí ele me deu o cartão dele. Quando você estiver pronto, então me manda seu currículo que você é uma pessoa fora da curva. Beleza. Guardei o cartãozinho e falei, pô, legal, né? Tô sendo reconhecido, pô. Aí comecei a dar mais valor ainda à minha formação. Como um simuleiro profissional. Um simuleiro profissional, porque isso dá muita base. Muita base. E aí, comecei a tirar, né? Aí acabou a Campus Party e tal. Isso foi em 2010, mais ou menos 2011. Fui tirando minha carteira de PC. E na Campus Party de 2012, onde eu trabalhei também novamente, foi outras pessoas da companhia aérea, né? Um era engenheiro de simulador da companhia e o outro trabalhava na parte de safety. E eles me conheceram lá na Campus Party e eu acabei mostrando os simuladores e mostrei também, porque na época a gente tinha uma companhia aérea virtual que simulava as operações dessa companhia aérea. Legal. E aí eu mostrei para eles e eles, nossa, mas nunca vi isso. Isso aí é muito importante pro treinamento e tal. Você tem que mostrar isso para a companhia, porque a gente está tendo muito problema de treinamento, de
facilidade em transmitir conhecimento, né, para os pilotos e tal. Você tem que mostrar isso, tem que mostrar isso. E aí foi aí que ele acabou a Campus Party, eles entraram em contato com a companhia aérea, né, que eles trabalhavam, contaram a minha história. E eu e um outro amigo meu que hoje também está na companhia comigo, que tínhamos criado essa companhia era virtual, fomos chamados para conhecer essa empresa. Isso foi no final de janeiro, começo de fevereiro. Só que eles marcaram a visita às 6 horas da manhã. Eu falei, pô, ninguém marca uma visita reunião, tão cedo, né? Eu falei, bom, deve ter coisa aí legal. Chegamos eu e esse meu amigo, 6 horas da manhã, nos recebeu, na época, era um dos diretores de treinamento da companhia, só que ele não foi brifado, né, do que seria. Ele pensava que eram 2 entusiastas, chegando lá para conhecer a companhia. Mas ele recebeu a gente e fomos direto para o simulador. O grandão, de 30 milhões de dólares aí, né? Que se mexe. Que dentro do simulador, só pessoal, já devem ter visto no YouTube, dentro desse simulador é igualzinho o cockpit. Assim, é o cockpit, na verdade. As mesmas peças, né? Na verdade, essas mesmas peças do avião real, só que você simula no virtual, numa tela 180 graus, né? Numa caixa de pernas hidráulicas, na verdade são pernas elétricas, né? Não é mais hidráulico, esses simuladores novos, é elétrico. Então ela mexe inteira, faz todo o movimento. É um motion. É o motion, exatamente. Então é um simulador com motion, né? Que é onde o piloto faz todos os treinamentos, todas as panes possíveis para chegar na aviação real, né? no avião e tá físico. Preparado e está preparado para qualquer situação, né? Que eu até brinco, né? O piloto hoje, fazer o que faz hoje no cockpit, qualquer um, se eu treinar uma semana, faz no Flight Simulator. O cara tem que estar preparado para situações de dificuldade, as emergências. Então, o piloto hoje tem que estar preparado para qualquer situação. Porque pensar que uma emergência não ocorre toda hora, mas se ocorrer, você tem que estar com preparação mental. Não é nem a questão de procedimento, porque você tem um livro de checklist que você vai olhar operações anormais lá, você vai ter vai seguir o que está escrito lá. Você vai seguir o que está escrito, mas você tem que emocionalmente estar preparado. Como o Sully lá que virou e falou, sabe, é aquela tomada de decisão que você tem que estar preparado para fazer um negócio daquele. Aqui, ó, na cachola. E aí a gente foi chamado para ir no simulador lá, chegamos lá, ele, que rota vocês querem fazer? E ele pensando que estava lidando com entusiastas, que só ia, sabe, brincar no simulador e tal. Aí eu pensei, para os dois poderem voar, né, eu queria garantir um voo completo para os dois, não acelerar a simulação lá e boa. Queria fazer um voo completo, né, preparação, decolagem, cruzeiro, pouso, taxiar e tal. A gente pode fazer um bate-volta Santos Dumont? Aí ele, peraí, Santos Dumont? Tá, mas o motion vai estar ligado, o motion é o que se mexe. Ele pensando, os caras vão quebrar o simulador, né? Uhum. Ou vão fazer feio, né? Sim. Pode ser? Pode, vambora. Aí imprimiu a navegação pra gente, a papelada do voo, e a gente foi pro simulador. No que nós entramos no simulador e levantou as pernas, né? Tirou a ponte de embarque ali, né? Levantou as pernas no simulador para começar a simular. Ele viu que a gente começou a programar o avião sem nenhuma ajuda dele. Mexer todos os flows, né, que a gente tem os flows, a sequência certinha de preparação de cabine e tal. Preparou o nosso plano de voo no computadorzinho do avião, né, que é FMC, FMS. E aí ele começou a achar muito estranho. 2 garotos, eu tinha 21 anos na época, o outro, meu amigo, tinha 18. Eram 2 garotos. Preparando e tal, e fazendo a sequência certinha de um voo real. Ele ficou quieto, ficou só olhando. Aí, né, fizemos o briefing, né, todo um voo. Ele tem que ter um briefing, depois a gente vai falar a respeito desse briefing, o tanto que é importante, porque faz parte da preparação emocional do que você vai fazer. Briefing, para quem não entende, é um descritivo descritivo de cada etapa que você vai fazer numa táxi, decolagem, tudo mais. E até os procedimentos de emergência que você vai fazer. Legal. E aí fizemos o voo. E aí eu fiz um procedimento do Santos Dumont que hoje está bem menos usado, que na época chamava NDB Bravo, que você passava em cima do Santos Dumont, curvava à esquerda ali perto de Niterói e paralela à ponte você girava para pousar na pista. É um procedimento muito difícil hoje e a companhia tem muita dificuldade isso com os pilotos para treinar. Lembrando que o Santos Dumont é praticamente um porta-avião, é uma das menores pistas dos grandes aeroportos. É a menor pista de operação do avião a jato do mundo. É o Santos Dumont. E eu fiz esse procedimento que o Santos Dumont, o grande problema do Santos Dumont não é nem a pista que é curta. É o procedimento, porque você não pode... Em volta só tem barreira, tem morro. Uma da cabeceira você tem o Pão de Açúcar, que você não pode fazer uma aproximação meio que estabilizada vindo longe, você tem que meio que vir em curva. E da outra cabeceira você tem a limitação da ponte Rio-Niterói. Tom Cruise pousaria bem lá. Porque você tem a limitação do galeão. Você não pode interferir com a operação do galeão, entendeu? Então você fica limitado à ponte Rio-Niterói.
Então é um procedimento mais difícil, porque existem várias variáveis ali, de procedimentos e tal. Eu diria para você que é uma pelada homologada. Né? Porque o Santos Dumont é um aeroporto muito restrito. Tanto de terreno, quanto de operação ali e tudo mais. E aí eu acabei fazendo esse procedimento e pousei. Olhei para trás, estava o diretor. Não entendi nem o que estava acontecendo. Tipo, os caras pousaram no aeroporto mais restrito. Fizeram uma manobra mais difícil. Lembrando que tem comandante, não só nessa companhia, como em todas, que não pode pousar lá. Porque lá você tem que ter uma carteira extra, além do PC. Uma carteira lá. Extra além da pilotaria aérea, né? Você tem que ter um curso. A companhia te dá um curso para fazer a operação Zumon, na real. Loucura, cara. E a gente pousou. E detalhe, eu nunca tinha entrado na cabine do avião. Real. Só no Flight Simulator. Nunca tinha entrado fisicamente. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. A disposição dos instrumentos eu sempre pilotei no Flight Simulator. Então a minha referência era a profundidade que eu tinha na tela do computador. Nem naquela época não tinha coisa de realidade virtual, nada. Que hoje, realidade virtual te dá profundidade e tudo, mas naquela época era o monitor, né? E a gente acabou fazendo a operação. Aí meu amigo fez a volta também, operação 100%, tudo baseado no SOP, né? A operação do avião é baseada em SOP, que é o Standard Operation Procedure, né? Então, se existe uma linha do que fazer no avião, né? É um guia, né? E a gente fez tudo baseado nesse SOP. Acabou a sessão, ele ficou impressionado. Aí ele falou, não estou lidando com pessoas normais aqui. São pessoas que estudaram para tal. Que a gente sempre buscou, sabe? Nós sempre buscamos o simuleiro, o conhecimento por nossa conta. Porque a gente pensava o seguinte, eu quero ser igual aos caras. Só que depois de um tempo você percebe que muitos são até melhores. Assim, você acaba sendo até melhor, porque um PP que não é simuleiro, não faria. Ele não sabia nem preparar o avião. Não teria essa experiência. Sim, não teria. O PP em si não teria a experiência que a gente fez. Zero. Eu falo isso porque eu trabalhei na parte de treinamento da companhia e eu peguei pessoas que não tinham nada de simuleiro. Que é muito mais difícil de pegar, de aprender. Pessoas que tinham a parte de Flight Simulator. As pessoas que levavam a sério, como nós, a simulação, faziam o treinamento muito rápido e assim, muito proeficiente. Eu mesmo, quando for lá na companhia aérea, que o Luiz vai me convidar para ir lá na companhia aérea. Tá acabando a vaga dele, tá? Não, já tem a vaga. É óbvio que já tem a vaga. Eu vou, inclusive eu vou viajar, e eu preciso saber de você que óculos eu compro lá fora e que placa de vídeo para pôr no meu. Eu vou, antes de ir lá, eu vou me preparar para sentar lá e fazer com ele direito, entendeu? Aí se você, Garufo, mas não tem milhares de horas, eu sempre vou muito Airbus. Então se eu sentasse no simulador de um Airbus, hoje, eu tô há 4 anos que eu não faço um voo direito. Se eu sentar hoje no simulador, eu sei a ordem inteira. Se eu pegar o checklist alguém do lado, faço a ordem inteira do negócio, programo tudo. O E-Jet eu nunca voei tanto, porque não tinha um bom E-Jet. Sim. Tinha pro Flight, pro FSX, tinha um bom... Tinha o Wilco, né? Lembra? O Fieldera e tal. Tinha o Wilco. Legal. Mas agora com esse novo Flight Simulator, depois a gente vai entrar nessa área, esse novo Flight Simulator 2020, tanto o X-Plan está para ser lançado aviões fantástico. Muito perfeitos. E o quanto o óculos de realidade virtual melhorou essa experiência? Não, 100%. Sabe? Mas deixa eu só terminar essa parte. Aí, depois do simulador, a gente foi conhecer a companhia aérea, conhecemos a parte CCO, né, o centro operacional lá, conhecemos até a sala de crise. Quando acontece alguma situação, algum incidente, as pessoas se reúnem nessa sala, toda a companhia tem essa sala de crise, então a gente conheceu tudo lá. E almoçamos, e depois nós tínhamos uma palestra para dar sobre a companhia aérea virtual que a gente criou, que era a mesma, né, simulava operações daquela companhia, para os diretores. Inclusive, um dos diretores que estava na palestra é o que me deu o cartãozinho. Aquela vez lá na Campus Party em 2010, mais ou menos. Sim. Um do que estava participando da palestra. Foram alguns diretores, tal, nós começamos a explicar o que a nossa companhia virtual simulava, que era exatamente a operação da companhia, tanto de rotas quanto de softwares. A gente tinha programas de performance que a gente conseguiu desenvolver vendo vídeo, a gente conseguiu desenvolver para os simuleiros. Então, tudo que tinha no avião real, tinha na aviação virtual lá que a gente simulava. E aí, no final dessa palestra que a gente mostrou, tinha um diretor-geral do ensino lá, que era até americano na época. Ele falou, legal tal. Aí o diretor que acompanhou a gente, que era de ensino lá, falou, inclusive eles acabaram de vir no simulador e pousar no Santos Dumont com o motion ligado, fazendo todos os procedimentos da companhia. Aí o diretor-geral lá, o chefão, ficou, peraí, você me dizer que esses 2 garotos fizeram toda a operação
do SOP e pousaram no Santos Dumont, aeroporto que eu tenho mais problema em treinamento? Ele falou, sim. Aí ele falou, você está pronto? Voltou para mim. Com as carteiras? Eu falei, tô. Então pode chamar ele para fazer seleção semana que vem. E você, garoto, tá pronto? Ah, tenho só PP. Na época esse meu amigo só tinha só PP. Você, quando estiver pronto também, vai fazer seleção aqui na companhia. E foi assim que eu consegui fazer uma seleção na companhia. Mas você fez uma seleção normal. Um processo normal. Normal. Nada de... Não. Tudo que tinha, entrevista, RH, até... Mas já é difícil participar de uma seleção de uma companhia. É difícil. Uma coisa que eu acho que devia ter na companhia aérea é exatamente essa... Que assim, o que importa hoje na companhia aérea para você for elegível para uma seleção seria horas de voo reais. Eu acho que devia levar em consideração hora de voo virtual, provados que você participou de uma rede, de uma companhia aérea virtual, porque isso dá muita base para os pilotos. E eu vivenciei na instrução, quando eu dava instrução, eu via pilotos que não tinham aviação virtual e pilotos que tinham aviação virtual como sua base, e era notável pessoas que tinham na base aviação virtual, tirava de letra o curso do avião. Se o cara leva a sério, né? Leva a sério, ele tira de letra, assim, tem muita facilidade em entender o avião, como é que funciona, muita facilidade até nas coisas básicas como fonia, coisa que a aviação virtual treina muito, entendeu? Então é notável isso. Então eu queria muito que as companhias aéreas tivessem esse reconhecimento da aviação virtual, e eu acho que vai ter, porque está cada vez melhor e é notório que dá uma diferença, um diferencial pro piloto. A gente, quando ele estava falando de briefing, que é uma coisa que normalmente o simuleiro que está sozinho, acho que é uma das coisas que o simuleiro perde se ele não fizer com ele mesmo, se ele não tiver o procedimento de fazer com ele mesmo, né? Mas normalmente um briefing, dá pra galera ver em vídeo no YouTube como é o briefing. O briefing fala pro outro, eles conversam entre si e tudo. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo básico de briefing da aviação. Então, preparou o avião inteiro. Tá só esperando fechar a porta. É a parte do briefing, entre os dois pilotos. Por isso que é muito importante um briefing ser bem alinhado entre os dois pilotos e ninguém interromper. Por isso que muitas vezes a porta-cabine está fechada no embarque, porque é hora dos pilotos fazerem o briefing. Isso é muito importante porque eles vão comentar tudo que vão fazer do táxi até a decolagem, incluindo se tiver algum problema. Então, como é que funciona o briefing? Nós estamos aqui nesse avião tal, o avião está liberado, sem nenhum item de manutenção. Porque, assim, o avião ele pode voar com vários itens de manutenção pendente. Existe um mínimo, por isso que existe o MEL. As pessoas acham que o avião está sempre 100%. Ele está 100% para ser liberado para voar. No nível de segurança exigido. Aceitável. Isso. Então, a gente comenta isso no briefing. O avião está liberado tal, nessa condição. Ficar atento, às vezes é uma bleed, que bleed é uma geração de pressurização de ar na cabine. A gente está liberado só com um dos motores, então a gente fica restrito a um nível. Então a gente comenta isso na hora. Estamos sem uma bleed, então estamos restritos ao nível 300, 310, tal. Nosso táxi aqui vai ser tal, vai decolar da pista tal, tem tantos metros de pista. Após a decolagem a gente vai fazer o perfil X. Temos restrição de altitude, que a aviação, todo pensa que decolou, pode voar. Não, existem saídas, restrições de níveis. Tem pistas. Porque ao mesmo tempo que você está subindo, tem um avião descendo. Então, o tráfego aéreo ele é organizado por níveis também, né? Então, ele está subindo e você fica restrito a um nível, porque tem um avião descendo, e fica restrito a um outro nível, e passa por cima de você 1000 pés. Então existem essas restrições na saída, né? Para você fazer um voo seguro. Em caso de emergência, eu vou fazer o procedimento tal e tal. Porque eles têm que estar alinhados. Em caso de emergência, faz o quê? Isso, aí grita. Acabando os procedimentos normais, a saída. Aí, em caso de anormalidade, inclusive se brifa até numa rejeição. Uma rejeição de decolagem. Por exemplo, estou decorrendo na pista. Se eu tiver tais mensagens, eu vou rejeitar a decolagem. Porque isso até é um negócio que é o Rejected Takeoff. Isso. Muita gente que já viu vídeos na internet que gosta de aviação tem alguns call-outs que geralmente o piloto que não está voando está falando para o piloto que está voando, então eles fazem alguns cross-checks. 80 knots, que é para os dois olharem, os dois estão vendo que está 80 knots? Está 80 knots, check, 80 knots. Tem dois, V1, VR e V2. Isso. V1, VR e V2. São níveis aonde o V1,
É uma velocidade que você tem que decolar. Na verdade, é decidir. Ali é a divisão. Ali. Ou aborto ou continuo. Então, se chegar no V1 e não vai ter que ir. Explodir o motor depois da V1, vai decolar. Vai ter que decolar. Porque não dá tempo mais de parar. Não tem mais espaço na pista para o avião parar. Então, essa é uma parte tensa, né? Isso, inclusive, a pessoa... então é definida essa V1? Não. Depende do peso do avião. É um software que calcula para você tudo isso e te garante que na V1, se você rejeitar a decolagem na V1, que é o limite, você vai parar em segurança na pista, na rejeição. Então, existem softwares que calculam a base do seu peso e da pista que você está decolando. Isso aí não é uma velocidade fixa, tá? Então a gente brifa isso, a rejeição, qual o momento que a gente vai abortar a decolagem ou prosseguir, e se a gente prosseguir, o que a gente vai fazer se a gente tiver monomotor, por exemplo, com motor só? Então a gente vai subir com o polo da pista, subir com curva direita, 6.000 pés até um ponto, onde a gente vai fazer espera para poder fazer alguns checklists e voltar para o aeroporto. Ou ir para outro aeroporto com pista maior e tudo mais. Então a gente brifa isso para estar preparado numa eventual anormalidade. E aí você me pergunta, Garufi, e o checklist? Eu vou em Embraer há 10 anos, né? Na companhia, desde 2022. Sabe de cor. 2012. Sabe de cor, mas você faz checklist? Tem que fazer checklist. É obrigatório. É isso que eu falo pra galera no trade. Por mais que você saiba o que você tem que fazer, toda vez que você não faz um checklist, vou ver se minha senha tá na plataforma, se eu tô com o lote certo, se eu calculei tudo, se eu zerei minhas ordens no fim do dia. Se você não tem um checklist básico, você esquece, cara. Esquece porque o corpo humano, tem fadiga. E a fadiga, às vezes, faz você dar um blind na sua mente que você não percebe que você não conferiu o item. Muitos dos incidentes e até acidentes aéreos acontecem muitas vezes por um descuido. Se você vê muitos acidentes que foram maiores, muitas vezes tem comandantes muito experientes. Então você fala assim, o noob... Não, muitas vezes o cara que é recém-formado e treinado vai estar mais... proficiente, porque esse é do simulador agora. Exatamente. Do que o cara que já é burro, velho. Pelo medo, ele vai fazer tudo certinho e conferir tudo direitinho. Mas hoje as companhias exigem muito que seja feito a coisa muito... Tanto é que uma coisa que mudou muito na companhia aérea ultimamente, antigamente tinha simulador a cada 1 ano. Aí falou, então pra gente aumentar nosso nível de confiabilidade, até diminuir o seguro, por que pareça, você consegue diminuir o seguro com essa medida, simulador a cada 6 meses. Que aí o piloto vai no treinamento lá na companhia a cada 6 meses para treinar as panes, isso ela consegue diminuir o valor do seguro. Olha que interessante. Deve ser, porque o fator humano, ele é o maior fator em acidentes? Sim, o fator humano, com certeza. Mas assim, existem meios de bloquear um erro. Entendeu? Então, por isso que eu falo, um acidente, se for pesquisar todos os acidentes aeronáuticos, não é uma coisa só. E se uma das coisas que tivesse sido evitado, um checklist, um briefing... Você evita o acidente. Você evita o acidente. Então, existem várias barreiras. Não é uma coisa só, é uma cadeia. Uma cadeia de eventos. Se um desses... por exemplo, vamos botar vários queijos suíços, né? Buracos e tal. Para o acidente acontecer, todos os buracos têm que estar alinhados. E se uma da fatia dos queijos, que seria a sua proteção, estiver impedindo, você evita o acidente. Então é isso que a aviação, isso que é bom. Por isso que tem 2 na cabine. Né? Um voo comercial tem 2 na cabine, por um, cuidar do outro, né? De um eventual erro, checklist, briefing, treinamento. Então, treinamento é importante, por isso que muitas vezes as companhias aéreas no Brasil, elas têm uma taxa aí hoje de segurança altíssima, de nível internacional, com certeza. De nível internacional ou ocidental, tá? Por que eu falo ocidental? Porque na Ásia tem muita merda. Tem muita companhia... Não tô falando de Japão, não tô falando de... Posso falar, a pessoa vai perguntar por que existem muitos acidentes asiáticos, né? Da Ásia e tudo mais. Isso porque os pilotos brasileiros são muito bem quistos lá fora. Porque o coreano, chinês, japonês, ele é muito estudioso, ele segue à risca as coisas. E isso, às vezes, pode levar a um acidente. Porque, às vezes, você precisa de uma atitude rápida. Discricionária, às vezes. Uma atitude rápida, e o cara pensa, não vou fazer isso porque eu tenho que fazer... Eu vou dar um grande exemplo. O grande exemplo foi o acidente do Hudson, que é famosíssimo. Um piloto oriental não pousava no Hudson nem a pau. Ele ia fazer o procedimento dele para tentar voltar para a pista e não ia chegar na pista, provavelmente. Exatamente isso. Entendeu? Ele não tem uma atitude rápida. Ia fazer o que tem que fazer. By the book. Ele ia fazer o by the book. Não, ia chegar na pista e ia cair. Então,
também mistura um pouco com a experiência. Mas isso não é questão que o cara é ruim ou bom, é porque a cultura é assim. Então, por isso que muitas companhias asiáticas, o seguro exige que tenha um número de estrangeiros na companhia. Olha que interessante. Interessante isso. Para poder a operação seguir. E tem companhias asiáticas que exigem que um piloto asiático, coreano, ou chinês, ou japonês voe com um estrangeiro do lado. Olha que interessante. Para esse piloto, a partir do momento que ele voa bastante com pessoas que são fora da raça dele, teoricamente, vamos dizer assim. Fora da cultura dele, não de raça. Cultura diferente. Ele começa a pegar essa cultura diferente e aplicar nos voos dele, entendeu? Sim. É muito interessante isso. É muita fisiologia humana, é muito doido. Um grande exemplo, até recentemente saiu no YouTube um acidente que um 777, do 777 de São Francisco, da Asiana. Se você vê e estuda esse acidente, é um acidente besta. Aquilo ali é muito besta. Muito besta. Aquilo é besta demais, né? Porque, e você vê, tinha um checador dentro. Tinha um checador dentro, o cara pousando desestabilizado. O que é você pousar desestabilizado? Tecnicamente, eu tô falando eu que tô comandando lá. Não foda-se, eu vou explicar eu. Você depois complementa com a parte mais técnica. Você, quando vai pousar, você tem que garantir em um certo momento que o pouso está estabilizado. O que é um pouso estabilizado? Os parâmetros estão no lugar, você tem flap onde você tem que estar, o avião, você está sob teu controle. O que aconteceu nesse da Asiana? Ele teve que uma hora ele meteu no idle e desceu que nem um maluco. Então, na verdade, ele desacoplou o autothrottle que a gente fala, né? É o piloto automático do carro, que acelera e desacelera. Do acelerador, isso. Para poder se estabilizar. Ele, na verdade, ele confundiu as informações do avião, tirou o autothrottle e foi vindo. Só que ele esqueceu que estava sem autothrottle. Estava manual. Então quando ele ficou mais reto... quando ele estava estabilizado, a velocidade começou a cair. Ele não houve uma reação dele de acelerar o avião, e o avião estourou na pista. Ele chegou com velocidade muito baixa e caiu. Que nem uma panqueca. Blaf, em cima da pista. Mas você vê, o avião é tão seguro, que a única pessoa que morreu no acidente, sabe como é que foi? Atropelada por uma ambulância... Por um bombeiro. Fora. Atropelada por um bombeiro na hora da evacuação. Ela estava muito machucada, estava no chão, na hora de evacuar, a ambulância atropelou sem querer. Um bombeiro atropelou, não sei. Então, o avião é muito seguro. Então, por isso que eu falo, até brinquei aqui mais cedo, que o avião é mais seguro que o elevador. Isso é fato. Tá? Porque na aviação existem regras, existem procedimentos a serem feitos, existem manutenção preventiva. Né? Então, assim, não interessa... Aviação comercial, estamos falando aqui. E também aviação geral. Agora, se o dono do avião segue, é outra história. Mas a aviação comercial, linha aérea, tem que seguir porque ela é regulada. Se ela não seguir, ela vai tomar multa atrás de multa, então ela tem que seguir. Então não interessa se a peça do avião está boa. Vai trocar porque passou o tempo, acabou. Essa é a manutenção preventiva. Por isso que é muito mais seguro que o elevador, entende? E helicóptero? O pessoal fala que helicóptero é feito pra cair. Bom... Os amigos dele da aviação, tudo vai ver o vídeo e vai falar: você é filho da puta, piloto helicóptero. Gosto muito do helicóptero, acho muito legal, já pilotei. Diga com quem que eu voei helicóptero, já comandante Hamilton, acredita? É mesmo? Em 2007, 2008. Vai lá, olha na tela, comandante Hamilton, incêndio, isso. E eu não tinha nem o PP. Quando eu voei com ele, eu voei do lado dele, lógico, por causa do Flight Simulator. Ele viu que eu tinha proficiência e voei com ele, junto com ele, lógico, né? Ele viu e eu sabia acionar o helicóptero inteiro, o Robas 44, fiz o voo com ele. Você gosta de helicóptero? Gosto. Mas prefiro avião, lógico, né? O helicóptero é um bicho teimoso que quer voar. É um bicho teimoso que quer voar, né? Exatamente. Porque não tem asa. A pessoa fala, a asa dele é as pás, né? Realmente, é uma asa. Que eles chamam de asa rotativa. Asa rotativa. É uma asa. A pá da hélice é uma asa, se for ver, né? Mas é trabalhoso se perder a potência ali, viu? É, né? Na autorrotação. Depois pesquisa aí como é que funciona uma autorrotação de helicóptero, que é o pouso de emergência, se falhar a autorrotação ele solta, né? Ele deixa a pá solta. Na verdade, a autorrotação você meio que embandera a pá e você pousa usando o ângulo da pá num pouso corrido. Como se fosse uma asa. Ele vai fazer como se fosse uma asa. Pega a velocidade e pousa o helicóptero num pouso corrido, assim mesmo. Não é que nem normalmente o helicóptero vem, né? Paira e pousa, não. Que é o que aconteceu lá que aconteceu com o Boechat. A tristeza no caso do Boechat é que caíram em cima do rodanel, entendeu? Ele poderia ter caído na grama, poderia ter dado sorte de ter caído na grama. Mas o pessoal tem medo de helicóptero, eu não tenho tanto, mas... É seguro também do mesmo jeito, mas se fazer a manutenção certinha sempre, porque o problema qual que foi daquela manutenção tá uma bosta. Então, exatamente. Então se você faz direitinho o que tem que ser feito, a
o mais seguro do mundo. Você... Não existe, a pessoa fala, avião é velho ou avião antigo, avião novo. Não existe avião velho e avião antigo. Existe avião bem cuidado ou mal cuidado. Sem manutenção. Então, por exemplo, a VASP, lembra dos breguinhas da VASP? Pô, tinha avião de 1960 voando em 2004, 2005. Só que o avião era 100%, porque a manutenção era feita certinha. E é o que avião... fica caro um avião antigo, por isso que se aposenta avião. Se aposenta caro. Combustível, né? Tudo mais. E peça também, às vezes não tem acha peça, mas se você faz certinho a manutenção do avião, o avião fica inteiraço para voar. Se você faz certinho a manutenção de um carro bom hoje em dia, também fica inteiro. O carro não quebra. Só que é a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma máquina, né? Uma máquina. Você tem que cuidar bem da máquina. Existe bem cuidado ou mal cuidado. Simples. Você está desde que ano na companhia aérea que você trabalha? Entrei em 2012. E você, 10 anos? 10 anos. Fiz 10 anos agora, começo do ano. Promovido a comandante recentemente. Comandante, demorei um pouquinho, mas graças a Deus também muita crise, né, cara? Pelo amor de Deus. O pessoal fala que é uma crise a cada 10 anos, eu peguei 3 nesses últimos 10 anos, né? Pelo amor de Deus. Você ia ser promovido antes do Covid? Isso, antes do Covid. Só que o Covid parou tudo. Como é que foi o Covid para você? Como que é a hierarquia da companhia? Eu não conheço muito. Então, deixa eu chegar à parte do Covid. Realmente, infelizmente, a aviação é a primeira a sentir numa pandemia, né? E a última a voltar. É a primeira a parar na crise. É uma crise qualquer. Qualquer crise. É a primeira a sentir, porque a primeira coisa que a pessoa vai fazer é parar de gastar dinheiro. E uma das coisas é parar de viajar. Então... Por isso que investir em companhias aéreas compre ações das companhias aéreas. Inclusive, me ajuda aí que eu tô preso nas ações da companhia aérea. Me ajuda aí. Mas então, e a última a voltar, porque uma pessoa normal, só por você só vai viajar quando você estiver estabilizado. Então, só vai voltar, a aviação é a última a voltar também depois da crise. Então a gente sentiu demais, a aviação parou, eu mesmo fiquei com licença não remunerada durante 4 meses, foi um caos completo na aviação e é triste, uma crise na companhia aérea é triste, porque aí tem as reduções salariais também, tem licença não remunerada, foi bem sufocante. Foi. Eu ia ser promovido para comandante antes do Covid, cancelaram tudo. Quando deu o caso lá no Brasil e começou a crescer, cancelaram a promoção e, graças a Deus, voltou esse ano. Agora estamos no devido lugar, comandante. Lado esquerdo. Lado esquerdo. A única esquerda boa. Olha, deixa essa, olha. A única esquerda boa. Boa, gostei. E como que é a hierarquia na companhia aérea? Eu não conheço muito. Então, basicamente... Mas a hierarquia no nível de piloto, você tá falando? Pra quem é piloto? Como é que funciona, ele virou comandante, salário mas também, como que é a parte da hierarquia? Beleza, ele é comandante, mas que função na hierarquia tem aí? Uma coisa que existe na companhia, que algumas companhias não têm, tá, mas a maioria tem, é senioridade. Isso eu acho um pouco errado. Senioridade de pilotos. A senioridade é por tempo? Não é por mérito? Não, na verdade você vai seguindo a lista por tempo de casa. Os mais antigos vão primeiro, né? Eu acho um pouco, é minha visão, tá? Minha opinião, eu acho errado porque às vezes você não pega os melhores. Né? Você dá chance, tudo bem, dá chance para todo mundo por antiguidade, mas às vezes uma pessoa fantástica que entrou bem depois não consegue ter oportunidade de crescer. Então a senioridade eu acho um pouco ruim. Eu sou a favor da meritocracia. Então assim, tem tantas vagas para comandante, por exemplo. Vamos abrir 20 vagas para comandante. Então quem tiver os mínimos, que eu estipulo os mínimos, 3 mil horas de voo, sei lá, qualquer coisa, pode se candidatar. E os melhores vão. Porque você estimula as pessoas a estudarem, a ficarem proficientes, tudo mais. Então, voltando à sua pergunta, não é assim na nenhuma companhia aérea brasileira, infelizmente. É só no Brasil? Ou... A maioria do mundo é senioridade, não tem jeito. Então, como é que funciona hoje? Tudo vai depender do crescimento da companhia aérea, seu plano de carreira. Né? Então, você entra normalmente como copiloto. Né? Copiloto é um estagiário? Não, ele voa, ele é um piloto. O copiloto é um piloto habilitado que nem um comandante. Só que um é comandante e outro copiloto por questão de responsabilidades. Qual é a diferença? Então vamos dar essa pausa antes de você falar da... Qual a diferença de um copiloto e de um comandante? A diferença é juridicamente. Juridicamente? Juridicamente, tomada de decisão final. Tá. No fim, quem decide é o comandante. Exatamente. Por hierarquia. Aí é a hierarquia, entendeu? Entra. Sim. Eu posso, na minha época de copiloto, eu sempre estudei bastante e tal, sempre tive excelentes notas no simulador. Eu poderia auxiliar o comandante do meu lado a tomar a melhor decisão. Por exemplo, eu vejo que o cara tá fazendo uma decisão errada, comandante. Comandante, o que você acha da gente fazer assim? Que é o que chamam de CRM. CRM, exatamente. Que é o Crew Resource Management lá. Crew Resource Management, que é uma coisa que antigamente tinha muito problema, que
Power Distance. Que é o quê? Eu sou comandante, cala a boca, vocês são Zé Ruela. Quem manda aqui sou eu. Isso já não existe mais tanto. Não existe mais isso. Mas no fim, ainda a decisão final é do comandante. Sim, mas não quer dizer... Isso que é o problema das companhias aéreas asiáticas, porque o copiloto asiático ele respeita tanto a posição do comandante que acaba ele aceitando o erro dele. Não contraria. Não contrariar o comandante. Mas, na verdade, sua função, quem está de copiloto, é auxiliar a decisão melhor do comandante. Comandante, se você tem certeza, tá vendo, olha, tem certeza, mas se a gente fizer assim não é melhor? Então legal, vamos fazer isso. Entendeu como é que funciona? A decisão final do comandante. Então, assim, os dois são pilotos, os dois operam o mesmo tipo de avião, os mesmos treinamentos, os dois recebem os mesmos treinamentos, só que a decisão final, juridicamente, é do comandante. E a responsabilidade de qualquer coisa que acontecer no avião é do comandante. Então, essa é a diferença. E salarial, lógico, né? Porque quanto mais responsabilidade, mais você ganha. Isso é fato. Então, como é que funciona hoje uma companhia aérea? Você entra de copiloto. Uma companhia que está começando do zero, logicamente vai contratar o comandante de fora. Mas uma companhia aérea que já está estabilizada, tudo mais, normalmente eles formam os próprios comandantes. Então ele contrata sempre copiloto. Então hoje, para você entrar numa companhia aérea grande, você entra de copiloto, né, no equipamento. Por exemplo, a companhia que eu vou hoje tem 5 tipos de aviões. Então você entra no avião que é de entrada. Na minha companhia tem 2, que é o ATR e o Embraer. Vai se formando o copiloto lá. Ele pode, na cargo de copiloto, mudar de avião conforme o tempo. Né? Quer dizer, ele pode começar num hélice, num ATR. Um ATR, que é um... Porque a companhia hoje a gente dividiu por classe. Classe 1, Embraer ATR. Classe 2, A320, 737, que tem 737 cargueiro também. E classe 3 é os aviões intercontinentais, que faz Miami, Lisboa... 330. 330, é. Então você pode andar por classes, não por entre classes, né? Entre classes, não na classe. Então, um copiloto hoje pode tanto ficar no avião, como eu fiquei 10 anos no Embraer, até virar comandante. Eu optei por não mudar de classe, mas é uma opinião, Mas é um desejo seu. Desejo meu, porque eu dava instrução também, eu preferi ficar no equipamento, porque eu gosto muito do Embraer. O Embraer é um avião fantástico, fantástico. No dia que vocês puderem conhecer, realmente o Embraer é uma tecnologia, não é porque é brasileira não, mas a tecnologia é uma das empresas que tem orgulho que a gente tem a Embraer. Viu? Fantástica. Assim, a aviônica do Embraer é fantástica, a confiança que ele dá é fantástica. Assim, é um orgulho do brasileiro. É um orgulho do Brasil e, assim, logicamente é o terceiro maior. Mas não é porque é terceiro que ele é o terceiro melhor, não. Ele é muito bom e, se bobear, é muito melhor que as outras concorrentes, tá? A aviônica em si, né? Então eu optei por ficar no avião, mas eu poderia ter mudado de classe. Poderia ter ido pro 330, poderia ter ido pro outro avião da segunda classe, mas eu optei por ficar no avião e esperar minha promoção no equipamento. Foi isso que eu fiz. Então hoje eu sou comandante de Embraer, com 10 anos de experiência no equipamento. Entendeu? Então, a respeito da hierarquia, comandante é a palavra final. Qualquer coisa que acontecer no avião é responsabilidade do comandante. Se até o copiloto, no caso, que opera o avião, lógico, fizer qualquer coisa e que saiu fora do padrão, quem vai responder é o comandante, entendeu? Entendi. Questão de responsabilidades, juridicamente, né? Então, é basicamente isso e... Lógico, tem a faixa salarial, né? Mas quando você é copiloto, você não é copiloto 1, 2, 3. Você é copiloto e comandante. Não tem níveis dentro do... Existem níveis na companhia por bonificação de equipamento. Isso existe, bonificação. E o que vai te dizer se vai ganhar bem ou mal é a quantidade de horas que você voa no mês. Então, existe um salário base e existe variável, o salário variável. O salário variável é as horas de voo. Então, se você voar mais noturno, mais feriado... domingo, você vai ter uma hora mais bonificada. Você tem que ser amigo, então, do cara da escala. Levar pizza pro cara da escala. Tô brincando, não existe isso não. Não existe. Mas manda um presentinho de Natal lá. Não dá um whiskinho, não dá um whiskinho aqui. Mas você tem que estar com o pessoal da escala e falar, estou disposto, estou disponível. Não, na verdade é o seguinte, você está disponível para a escala. Assim, a gente recebe a escala normalmente até o 15º dia útil do mês anterior. Então até o dia 15 agora, eu vou receber a escala do próximo mês. Como é que eles geram a escala? Eles têm o número de pilotos que eles têm no equipamento e botam para rodar a escala. Então os voos que estão na malha serão distribuídos para os pilotos que estão ali à disposição. À disposição, exatamente. Então não existe um trabalho manual assim, vou botar esse voo para esse cara. Não existe. É automatizado. Então existem a malha lá no sistema tem momentos e eles rodam lá para distribuir. Você tem que ficar, às vezes, de reserva, não tem? Reserva. Existem 3 tipos de serviço, assim, né? O sobreaviso, que você fica em casa,
meio que de reserva em casa mesmo. Mas você tem que ficar perto de um aeroporto, que é o seu base. Assim, você fica em casa. Se você receber ligação da companhia que tem que assumir voo, em 1h30 você tem que estar no aeroporto. 1h30. Então, se você é um cara que a tua base é Congonhas, você tem que estar morando ali em Campo Belo, você tem que estar morando ali no Ibirapuera. Não, mas na época que eu cheguei a morar em São Paulo, com minha base em Campinas. Você conseguia ir, você voava. Sim. Você tem que ficar esperto com o trânsito. Ficar ligando no GPS, porque se te acionam, o mínimo é 1h30. Tudo bem, às vezes você pode ser acionado e vai daqui 3 horas. Mas o mínimo é 1h30. Você tem que ficar esperto que se for esse mínimo, você tem que dar uma corrida para o aeroporto para chegar a tempo. Entendi. Existe a reserva, que você fica no aeroporto mesmo. Então, sobreaviso, fica em casa, disponível para voar. Só que lógico, não pode beber, não pode beber. Sobreaviso, não pode ter um churrasquinho em casa. Não, até pode, mas você não pode beber. Não pode beber, você está de sobreaviso, tá à disposição da escala. Você ganha alguma coisa por estar de sobreaviso a mais? Ganha. Tá, então é quase como se você estivesse voando. Isso, existem lá, normalmente é 12 horas de sobreaviso, né? Você ganha, sei lá quantas horas de garantido, né? A reserva, você fica no aeroporto. Sentado na porra da sala de operação, esperando. Nenhuma. Se alguém faltar, você assume lá e precisar sem você atraso. Você não pode ir nem para uma sala VIP, um lounge. Pode. Não precisa ficar na salinha, não. Você tem que ficar no aeroporto só. Legal. Você tem um crachá lá da companhia, você entra com qualquer porque eles vão te ligar também, aí você tem que ir pro avião. Legal. Então você pode ficar na sala VIP se quiser e tal. Existe o voo, né? A serviço mesmo voando. A escala de voo. Então, existe 3 possibilidades. Você estar de sobreaviso, estar de reserva ou assumindo alguma programação de voo. E quantos voos você pode fazer por dia? Então, pode fazer até 5 voos, 6 voos. Você tem um número máximo de horas no Brasil? Existe jornada de trabalho diária. Normalmente, depende do horário que você se apresentou. Se você apresentou de madrugada, meia-noite, 1h da manhã, você tem um número reduzido de horas de jornada de trabalho, que você vai cansar muito, né? Então, que existe uma lei que, conforme os acidentes foram acontecendo nas décadas, eles foram arrumando essa lei, porque tinha jornada que o nego ficava 20 horas... O cara tomando rebite pra... Exatamente. Então existem limites hoje em dia, né? Então, se eu me apresentar 8 horas da manhã, então posso voar 12 horas seguidas. Legal. 12 horas de jornada de trabalho. Nessas 12 horas de jornada de trabalho... da hora que você chega no aeroporto, se apresenta, até a hora que você está caindo fora do aeroporto. Isso. Não exatamente. É 12 de voo. Não, 12 horas de jornada, exatamente isso. De apresentação até o quarto dos motores. Dessas 12 horas eu posso fazer 5, 6 etapas, né? 6 voos, 5 voos. Ou como posso fazer também um voo só. Ou 2 voos, um bate-volta a Manaus, que é 3h40, faço um bate-volta só. E é aí que eu imagino que deve ter o problema de planejamento. Você vê, cara, companhia aérea operacionalizada deve ser difícil para uma porra, Jean. É difícil demais. Eu não sei como é que dá lucro. Eu, como piloto, não sei como é que dá lucro. Mas não dá lucro. Cara, as pessoas reclamam do preço da passagem aérea. Você sabe quanto é que... Você sabe, lógico. Mas você, Jean, sabe quanto é que custa? Um avião vai, um 320, 737, ou Embraer 190. Quanto que ele gasta por hora só de combustível? Você tem noção? Não, por hora de combustível. Cerca, mais ou menos, 2.100 quilos por hora. 2.100 quilos de combustível, que obviamente tem a volumetria, e isso vai dar o quê? Vamos chutar 1.400 litros, vai, bem baixo, tudo bem baixo, 1.500 litros. Quanto tá custando Faz vezes 5 aí pra você ver. R$5 o litro de querosene. Então, só de combustível. Então R$600 a hora. Cara, não, bem mais. É 1.400, 1.400 litros. Faz a conta vezes 7 para hora. 7, 8 mil reais hora. Imagina, vendendo a passagem a R$100, como todo mundo quer, não vai conseguir dar lucro o avião. Então você vê que as pessoas reclamam do preço da passagem, mas não vê o custo como é manter um avião. É verdade, mas quer muito comprar. Caro. Mas quer comprar barato. Lembra o Webjet? O Webjet era R$49 a passagem. Assiste meu vídeo de milhas lá. Assiste o vídeo de milhas dele que você vai aprender a pagar com R$100 na passagem. Exato. Então. Eu dei muita milha lá na Livelo, eu troquei para tudo azul, porque eu gosto de voar de azul. Mas cada um gosta da companhia que quiser. Se quiser voar de TAM, eu vou de TAM também. Vou de Varig. Ganhei umas milhas da Smiles. Pô, Varig está antigo, hein? Varig não, é Gol, que é Smiles. Eu levei da Smiles. Eu vou da que tiver barato, velho. Eu vou lá. Então, mas o esquema de milhas, a pessoa que sabe mexer com o esquema de milhas. Ele é bom nisso. Um esquema não, esquema é ruim de falar, mas com. Com, né, gerenciar suas milhas. Não. Cara, consegue, assim. Voar até de executivo. Ele já me fez mais de 500 mil de milhas. Eu tô voando de graça há um tempo já. Existem vários meios para você voar sempre, todo ano, pagando uma pichincha. Não é verdade? E aí é por isso que, se, por exemplo, no meio dessa sua escala de 6 voos, tiver atrasos ou qualquer coisa, clima que te atrasou um voo e tal,
Você não consegue fazer a última perna, para isso que tem um piloto de reserva. Também, além disso, existem qualquer situação que impossibilitou você cumprir sua jornada, existe na aviação uma extensão de jornada. Então, ou seja, manutenção, clima ruim e tal, às vezes você pode estender mais 1 hora a sua jornada para poder cumpri-la perfeitamente. Mas se não der? Aí tem que ir um piloto reserva, tem que parar. Ou se estiver fora de base, acabou a aviação ali. Acabou, infelizmente, regras. Regras estão ali para serem cumpridas. Eu acho muito engraçado essas coisas que... Essas coisas só inventam no Brasil. Se a jornada é 12, então por que já não é 13? É porque esse 13 o cara vai querer mais 1 hora depois pra estender, sempre tem um chorasmingué, né? Existe essa 1 hora de extensão pra poder exatamente quando o cara é remunerado por hora é uma maravilha, né? Porque ele quer trabalhar mais. Se não fosse por hora, se era 12, o cara, mas tá dando 11 já, vou parar, hein? E aviação, assim, as pessoas acham que é tudo mastigado. Não, também existe do tripulante o gerenciamento disso. Porque às vezes você vê que não vai dar pra chegar, ou vai ter que estender, você já avisa a companhia, para a companhia se preparar para poder gerenciar essa crise, né? Prepare for merda. Agora, eu quero saber do Luiz, um grande piloto e tudo mais. Antes de eu falar do Luiz investidor, eu queria falar... Tá ruim, né? Eu queria falar do situações... Você como piloto, 10 anos, milhares de horas, você já passou por situações de... Vamos lá, vamos só definir uma coisa. Tem situações de anormalidade. Sim. E tem situações... Aí tem uma outra situação que você vai ter que... Você já ouviu falar Mayday? Sim. Mayday é uma coisa... meio-dia, né? É emergência, meio-dia. Não é Mayday, não é meio-dia. Midday. Existe a situação de emergência, a situação de urgência, que é o PAM-PAM, usam no Brasil? Usa. E tem uma situação de anormalidade normal, deu algum bizil dentro do avião, mas não precisa pousar, pode tocar a vida. É tipo, acender a luz da injeção eletrônica no carro, tudo bem. Você já passou por situações além de anormalidades? Um PAM-PAM, um Mayday, você já... Nunca. Isso que milhares de horas de voo, nunca passei nada. É que eu te falei, um avião bem cuidado, a probabilidade é muito baixa. Então, nunca passei por nada. A situação mais crítica que eu já passei, vamos dizer assim, crítica, foi tempo ruim, lógico, pra caramba, né? Tempo ruim, que você tem que remeter e tal. Pousando não? Ou só monitorando? Pousando. Vento ruim, rajada e tal. O peidinho assopra. Sabe quando você vai dar um peidinho e fazer... Ou não, de boa? Não, de boa. Mas dá uma atenção. Isso aí, eu gosto dessa situação. Você gosta? Pau quebrando eu gosto, cara. Porque assim, é o instinto. Você tá preparado para aquilo, é muito gostoso. É o sentimento de confiança. Eu sei o que eu tô fazendo, então, eu vou fazer assim, direito. sou o que eu tô fazendo direito. E aí você vê depois do pouso, o avião tá vomitado, porque lá atrás, porque realmente foi muito balanço e as pessoas normais, E você lá, porra, fiz um negócio legal, tal, né? Tipo, pousei bem. Só quem é simuleiro no fim de um pouso desse com rajada, com temporal e tal, só um simuleiro no fim do voo, quando tá saindo do avião, vai lá no piloto e fala, cara, isso é foda. Só esse, porque todo mundo xinga. Mas esse é que você fala, cara, isso é foda. Não, mas é legal, porque quando tem uma situação dessa que o pau tá quebrando, né? Chuva, tal, rajada, o wind shear, né? Que depois a gente tesoura de vento, tal, e se arremete, depois faz um procedimento, o passageiro tudo aplaude, depois você pousa. Aplaude porque realmente foi um trabalho bem feito, né? E, cara, não existe. O avião dá pra ouvir o aplauso deles dentro da cabine? Dá pra ouvir. Mas foi engraçado na Copa do Mundo 2014, quando o Brasil fez gol, na final foi gol do Brasil, pousou no avião. Foi bem engraçado. Mas você vê que nas situações anormais, de críticas, o passageiro fica, calado. Aí não passa nem Wi-Fi ali, viu? E vamos falar sobre o modo avião também? Vamos perguntar do... Não, aproveitando a situação... o modo avião. Nossos telefones e equipamentos celulares têm modo avião. Sim. Né? Que é um modo que desliga todas as coisas que ele se comunica no ar. Wi-Fi, telefonia e tudo mais. O Wi-Fi, hoje em dia, os aviões têm Wi-Fi. Pra que serve esse negócio? Basicamente, assim... o pessoal fala, e aí, vai estragar a comunicação do avião, tal, não sei o quê. Não, estaticamente não acontece. Talvez antigamente, porque aqueles tijolão poderia ter alguma interferência, mas hoje não tem tanta interferência como se fala. Sabe por que a gente pede para qualquer modo avião celular? Basicamente sabe a demonstração de segurança que as comissárias fazem? As pessoas prestem atenção ali. Prestem atenção. Que loucura. As pessoas não prestam atenção. Chega na saída de emergência, pode ver os últimos vídeos aí de evacuação,
Não sabe o que fazer. A pessoa saindo, não sabe o que fazer. Saindo com bagagem na mão. Cara, numa situação de evacuação, largar todos os seus pertences para trás. Não é para pegar bala. Aí vê nego pegando bagagem a pessoa não pensa, né? Se você tá tá saindo na saída de emergência, você tá vivo. Exatamente. Depois alguém vai tirar as coisas do avião. Não se preocupa, o avião não vai... Exatamente. Mas tá pegando fogo. O avião pegou fogo, foda-se. Perde aquelas merdas. As pessoas não raciocinam. E outra, existiu já incidente, acho que um da Rússia lá, que muitos passageiros morreram porque os passageiros ficaram pegando bagagem e atrapalharam a evacuação. Entendeu? E aí as pessoas lá de trás que precisavam sair... Eu tenho uma ideia fantástica. Não conseguiam sair. Atenção, Boeing, Airbus e Embraer. É uma dica fantástica para vocês. Um botão que trava os bagageiros. Plaf! Cara, não abre mais passageiro. Não seria legal? Sim. Situação de emergência. Puf, travou todos os bagageiros. O cara não abre. Não abre. Vambora. Não podia ter uma trava, então, não? Exatamente, foi. Então o modo avião às vezes é pedido para os passageiros colocarem para poder prestar atenção na instrução de segurança dos comissários. Usar cinto é importante. E você vê, usar cinto é importante. Eu uso o tempo inteiro, eu não tiro. Importante, Porque é o seguinte, você, mesmo cruzeiro, calmo ali, né? Você fala, tá cruzeiro, tá tranquilo. Pode acontecer uma rajada de vento de céu claro. Céu clarinho, azulzinho. Claro. Só que tem umas correntes de vento, de jato, né? Que aí faz o avião pular. Aí você bate a cabeça no teto. Então é importante sempre, mesmo que tá tranquilo, colocar o cinto. Eu tiro. Não tire, não. Nunca. Não tira, não. Acabou a decolagem já? Não, o que você faz? Quer deixar um pouquinho mais solto para não te incomodar? Deixa, porque pelo menos você não vai bater a cabeça no teto. Existem pessoas que têm traumatismo craniano. Caramba. Porque pegou uma turbulência assim, do nada tava calma e pum, bateu a cabeça e... tem um vídeo famoso da comissária com o carrinho. Né? O carrinho sobe, a comissária sobe todo mundo. Tanto é que a gente na cabine, a gente tem cinto 5 pontos. Que vem aqui, ó. Que vem pelo ombro, na cintura e o de vem por baixo. Você solta só o de cima. Tá tranquilo, solta só o de cima. Aí você pode almoçar melhor, né? Comer melhor no avião, tomar um café e tal. Mas sempre os 3 pontos ali embaixo aplicados. Porque numa situação de emergência você tem que estar preparado, entendeu? Caramba. Tem, inclusive, um negócio que é uma questão meteorológica que chama wind shear, que é a tesoura de vento, que é a pior coisa que pode ter na hora do pouso. O que faz o wind shear? Isso. É um vento que vem cruzar. Não, a tesoura de vento, o pessoal fala, né? Na verdade, existem duas palavras para isso. Existe o wind shear, que também é uma situação bem crítica, e o pior deles é o microburst. Microburst é a massa de ar que vem da nuvem e te derruba mesmo. Ela empurra o avião pro chão. Ela faz assim, baixo, é pior. É por isso que às vezes, tá? É que assim, uma coisa é estar chovendo, outra coisa é estar com um CB. CB é o cumulonimbus forte. Como é que é a cara de um cúmulo? É preto? Preto, raio, gelo, tudo. Por isso que às vezes... E no radar tá vermelho, né? Radar vermelho. O radar meteorológico do avião tem as cores, né? Que você identifica e tal. Tá vermelho em cima do aeroporto. Por isso que o cara não pode ser piloto. O piloto não pode aproximar. Porque é muito mais danoso ele aproximar ali. O piloto não é bom, então não. Ele tá te prevenindo de um wind shear, um microburst. Porque se pega um microburst, que é o pior, é incontrolável o avião. Você não tem o que fazer. Vai pro chão. A gente faz treinamento de wind shear e tudo mais, que é o mais leve, tá, teoricamente, mas é muito tenso. A meteorologia ali no avião tem que estar impecável, então. E assim, gente... Não é impecável. Pode estar chovendo, pode estar... Não impecável no questão os sensores. Os sensores, Se o piloto não pousou porque tava fechado o aeroporto... Não reclama com o cara. O cara, você tem que agradecer o cara. O cara não tentou um absurdo. O cara fez o procedimento certinho. Arremeteu, não avistou, arremeteu. Não é porque o cara é ruim que não pousou, porque não vai forçar. E outra, o passageiro às vezes reclama, mudou de avião para manutenção. Cara, graças a Deus que mudou o avião para manutenção, então vê que a companhia, tipo, te respeita. Porque não vai sair com o avião com item de manutenção fora da normalidade. Sim. Então você pode reclamar que trocou de avião, não sei o que, por manutenção. Cara, agradeça, graças a Deus trocou. E ainda você ganha um voucherzinho. Então. R$700. Exatamente, agradeça. A última vez que eu peguei, ia sair de Guarulhos, aí... No meio lá já tinha entrado no avião, tudo. Então a gente vai ter que trocar de avião. Não tinha aeronave, tive que ir pra Campinas, né? Sim. Aí na entrada do ônibus que me levava pra Campinas, já recebi o voucherzinho, mais 700 contos já pra garantir. Alegria, eles gastaram. Então a dica que eu dou é muito melhor você chegar no destino atrasado
E ganhar outra vida. Do que chegar no horário com o avião caído. Sim, exato, exato. E o Wind Shear é legal. Quem gosta de aviação, procura no YouTube depois, comandante Wind Shear, que é um cara, acho que talvez fosse Gol ou era Varig antiga, que o avião, o Embraer dá o call-out de Wind Shear? Ele fala Wind Shear, Wind Shear. Todos os aviões grandes. Porque ele fala, na hora o cara... É procedimento de memória aí, não é nem leitura. Ele ouviu a palavra Wind Shear, acelera e sobe. Acelera, na potência máxima, reserva ainda. E sobe o avião e segue os parâmetros. Nem pensa, é automático. Wind Shear, vai embora. Se o avião avisou que é Wind Shear, abraço. Arremete, vai na potência máxima. E outra, engraçado, depois se vocês pesquisarem sobre o Wind Shear na aviação, você não pode mexer na configuração do avião. Então, assim, tá com o trem baixo pousando e deu Wind Shear, você não pode nem recolher o trem. Você tem que ir com a potência máxima pro trem baixo mesmo, porque é previsto você tocar o trem de pouso na pista ou no terreno, porque é uma condição muito desfavorável para o avião, que é vento de cauda. É como se fosse assim, aquaplanagem na estrada, não mexe, só solta e deixa, acelera. Potência máxima, assim, lógico, monitorando o pitch, né, tal, mas você não pode mexer na configuração do avião. Tem que deixar o trem de baixo lá, porque se tiver um toque, amortece o toque, o trem de pouso. Então é muito restrito. Já tive o Wind Shear, foi uma das restrições. Vitória uma vez. Pousando em Vitória, Wind Shear, na 5ª etapa, imagina, cansado, Wind Shear, aí mete e tal. Aí esperamos uns 15 minutos. Porque também quando dá, você tem que esperar um pouco, só bom, você tá tendo condição de Wind Shear. Porque é o seguinte, gente, é que nem no mercado financeiro, toda a turbulência passa. Não se desespere, vai passar, então espera, fica lá 10 minutos, espera o Nimbus passar, aproxima, pousa tranquilamente. Não reclama que você vai atrasar, que você tinha jantar, você tinha reunião. Gente. Você vai chegar bem lá embaixo e pronto. Né? Muito louco. Agora, ao longo desses anos, você, piloto milionário, salário de gente rica, você é super investidor, né, Rosinho? O que você fez na sua vida, no seu caminho de guardar dinheiro? Como um afegão médio, que a gente fala, um afegão médio, só cagada. Só cagada? Só cagada, não fui ver Não fui investir na SST, né? Nos cursos de vocês. Certo. Sabe aquela... Acho que muita gente ouviu essa, né? E foi na Cal. A Cal de fora, né? Cogna 10. Nossa senhora. Como é que é a outra lá? Oi a 2, né? Oi a 5, sei lá. Nossa. Eu fui nessas, cara. Nas Cals e tô pagando prejuízo aí. Você sabe que mesmo coisas de amigos, eu tenho amigos assim como você, que às vezes estão no meio e sabem de coisas do meio. A companhia tal vai comprar tal, a companhia essa vai fazer aquela. É o que tá todo mundo falando. Eu sempre falei para meus amigos, pros meus alunos, se isso chegou para mim, se essa informação chegou para mim, já foi a informação. Você entende o que eu tô falando? Entendo. Se chegou para você, por exemplo, alguma coisa do meio aéreo, essa companhia vai comprar para aquela. Ih, filho, se você já sabe, já tá no preço. Já tá precificado. Isso, Então, assim, é difícil as pessoas criarem essa mentalidade. Ou deu muita sorte, às vezes a pessoa dá sorte. Não tem jeito. O pior é quando dá sorte. Por quê? O cara fez uma vezinha, ele vai conseguiu uma variação. Ele vai devolver tudo e fazer de novo. Ele vai tomar 80 uma vez. É difícil, cara. Não existe dinheiro fácil. Isso aí, pode ter certeza, não existe dinheiro fácil. Existe dinheiro que você ganha estudando. Fazendo sério. Estudando, analisando. E, cara, hoje eu vejo que você tem que estudar para poder operar. Não tem jeito. E, inclusive, analisar muito bem gráfico, saber o que quer dizer cada gráfico, cada martelinho daquele lá. Então, assim, cara, não adianta. Você guarda, a companhia que você trabalha, você tem algum programa de previdência? Tem. Que eles dão uma parte, você dá outra. Tá, então ele já tem a P20 dele ali que tá fazendo já. Depois eu vou te ensinar algumas coisas, vou te passar algumas coisas. E aí você tenta comprar uma ação, você tenta fazer um negócio tenta fazer na dica. Né? Na dica ali, né? Mas cultura... Assim, eu vejo bastante... Eu criei o hábito já há 4 anos, assisti bastante coisa pela manhã, o que tá acontecendo, analisar petróleo, analisar tudo, e vou me baseando para poder fazer alguma coisinha. Cultura de reserva, assim, o piloto costuma ter? Porque, guardar dinheiro, piloto guarda dinheiro. Como todo horista, né, e o piloto também, como você falou aí, ganha por hora, os ganhos são variáveis ali. Vai ter mês que o cara vai fazer uma bolada, vai ter mês que o cara vai estar passando aperto. Como que é a questão de reserva financeira pro piloto, cara? Olha, é muito difícil. Fazer reserva com o piloto é muito difícil porque o salário é muito variável e você tem que contar que tudo esteja bem. Você conta que você tem uma carga grande de horas. Não, e no ambiente externo também. De repente,
dar uma crise amanhã no petróleo. Lembra aquela greve dos caminhoneiros? A aviação foi muito afetada, cara. Combustível chegava de caminhão. E aí teve muitos voos que foram cancelados. Aí você tinha uma escala X, virou escala Y. Então suas horas de voo acabou. Então você vai ter uma renda muito pior. Então assim, muitos pilotos, existem muitos pilotos que não têm essa consciência. Deixa eu te dizer uma coisa. Você mora hoje fora de São Paulo. Sim, moro em Indaiatuba. Você consegue viver com seu salário base? Se você fizesse um esforço, você conseguiria viver com seu salário base? Um esforço bem feito, hein? Se fizesse um esforço bem feito, você conseguiria viver com seu salário? Aí é o segredo de você enriquecer. Exatamente. Porque tudo que viesse de fora, mais que a metade é as horas do seu salário? Exatamente. Puta merda. 110 anos tá rico. É aí que tá. E provavelmente... Nem isso. E às vezes o cara não precisa fazer um esforço em desse comum tamanho. assim. Mas é que assim, não tem jeito. A maioria dos brasileiros, digo dos brasileiros em si, tá? Quanto mais ganha, mais vai gastar. Isso não tem jeito. A pessoa, então, já que tem essa mentalidade, quanto mais ganha, mais vai gastar, então é o seguinte, faz o seu investimento gasta, então. Então, ó, por mês eu vou gastar... Exatamente isso, porque se fosse uma parcela de um carro, se fosse uma parcela da casa, o cara ia pagar. E a questão é que o cara, só para ele ter essa obrigação, ele tá pagando alguém que dê essa obrigação para ele. Exatamente. Então, se ele tem a condição de reservar, então 10% do que eu vou ganhar, eu vou pagar o meu investimento. Então, ele tem isso na consciência, vou pagar meu investimento. Então, ele consegue ter um negócio mesmo. Agora, quando a pessoa não tem essa mentalidade, é difícil, viu? É difícil. Ele gasta o que ganha. A gente precisa colocar ele na P20, você não acha? Sim. Você faz desconto pra ele? Tô precisando, viu? Sim. Tô até hoje no Cogna 10 aqui. Nossa senhora, cara. IRBR, meu Deus, IRBR, não, como é que é a IRBR que falavam? Monopólio do mercado. Tô até hoje pagando as consequências disso. Você fica posicionado nessas bostas. Não, na verdade eu tenho dó de vender. Eu deixo lá à espera de um milagre. Eu tô na cadeira elétrica. Espera de um milagre. É o verdadeiro, a espera de um milagre. Eu tô na cadeira elétrica aqui. Eu já sei que já deu ruim, mas eu tô esperando um milagre. Vai que dá. Vai que, né? É a fezinha, né? Fezinha, né? Tem jeito. Mas assim, é exatamente isso. A pessoa acha que tem capacidade de operar por conta. A pessoa até pode ter capacidade de operar por conta, mas tem que estudar muito. Muito. E a maioria das pessoas não tem o tempo para estudar o que deveria estudar. Vou te falar, para você fazer o que eu faço, você tem que estudar o tanto quanto estudou para aviação. Exatamente. Para fazer com a proficiência que eu e ele fazemos. Não quer dizer que todos têm que estudar o que eu estudei para construir riqueza. E não tem. Não precisa. E não quer dizer também que fazendo uma coisa mais simples, que você não precisa estudar tanto, você não vai ter a rentabilidade. Você vai ter rentabilidade. Só que não tem que fazer a questão é que o pessoal quer fazer uma rentabilidade acima da média, sem estudar abaixo da média. Não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil, gente. Então, assim, legal que vocês ensinam a pessoa a fazer o certo, porque tem pessoas que ensinam a fazer o errado, desculpa. Como é que fala? Pega um grupo de pessoas para tentar uma sorte. Não é assim que funciona, entendeu? Então, ainda bem que tem pessoas que direcionam o que realmente a pessoa tem que fazer. Um cara como você, que é um profissional, é a consistência. É a consistência de se programar e virar um gasto. Virou uma conta agora, tem uma conta a mais aqui que é $1.000 por mês. Eu vou fazer isso com $1.000 por mês e foda-se, isso é uma conta. Como se estivesse comprando um carro, como se estivesse comprando uma casa. Consistentemente fazendo algo que não é difícil. É aí que tá. Construir riqueza no mercado não é difícil. O que é difícil é o que o Jean falou. As pessoas acharem que ela pega 10 prata, 10 mil reais, e que, putz, cara, olha, isso aqui vai virar 100 mil reais. Vou dar uma paulada. Não existe paulada. E não outra, existe paulada. No mercado todo mundo fala dos ouros, né? Todo mundo fala dos ouros. Então você vai sempre vai ver aquele seu amigo lá que vai chegar, cara, coloquei 1.000 prata nessa empresa aqui, fiz 3 mil. Ele tá perdendo 10 mil nas outras, mas ele vai falar dessa aqui. Exatamente. E uma coisa que eu aprendi muito, cara, é o tipo de plataforma que você usa para operar. Existem plataformas, corretagem zero, não sei o quê, mas não te dá opção de stop loss, não te dá opção de um monte de coisa e você fica à mercê e ainda piorando a sua situação. Educação é importante e começar de um lugar direito. A gente vai ter que ajudar o menino a... Vamos fazer então a espera de um milagre do comandante. Você vai espera de um milagre do comandante, você sai dessas merdas que você tem. Eu preciso sair disso aí, cara. Mas eu fico muito feliz, assim, somos amigos há muito tempo, a gente
foi quando que a gente foi na EDAPA? 2009? Na EDAPA não, foi na Delta 5, lembra? 2008, 2009. Foi, a gente vai estar no rodízio japonês depois, lembra? Foi no rodízio. Então, assim, traz tempo, hein? Acompanhar a tua história foi muito legal. Essa é uma jornada de alguém que vence, e você não precisa necessariamente vencer empreendendo, montando um negócio, você pode vencer numa carreira. Então, sim, carreira também tem uma jornada de sucesso. O cara que fez mais que a média. Eu acho que é muito o cara querer fazer mais que a média. Você faz mais que a média, você dá certo. Cara. E a questão também, Garofo, de o cara crescer a carreira, ele consegue crescer, ele tem que construir a riqueza dele com esse crescimento de carreira também, né? Sim. Então, às vezes o cara cresce em carreira, mas ele esquece de construir riqueza ali dentro, e aí ele só vai ganhando mais e gastando mais, e o que ele vira um transportador do dinheiro ali. O Exato. Que ganha num lado sai no outro. A gente fala que é o toque arremetida. O dinheiro entra na conta e já vai embora pagando tudo e você não sobrou nada. Esse aí é um problema. Você continua pobre. De piloto. Exatamente. É o toque arremetida do dinheiro. Entra na conta e vai embora. Infelizmente. Vamos mudar isso, Luizinho. Você me ajuda? É lógico. Show. Luizinho, muito obrigado, Luiz Catamaki, é grande cara, amigo, muito legal. Tô há um tempo já para trazê-lo aqui, mas ele ficava de furico doce. Sabe o que é furico doce? Você sabe o que seria furico doce? O que é furico doce? Não, mas puxa, eu vou falar o quê? Tem uma puta história legal. Às vezes a gente não consegue avaliar o quanto isso pode transformar outras pessoas. Quando você me chamou pra fazer um podcast aqui, eu falei, cara, o que eu vou falar da minha carreira? Mas eu fiquei até preocupado. Eu falei, vamos adiar esse negócio aqui? Porque às vezes a gente não tem noção, não percebe o tanto de história que a gente tem, né? E pô, o papo fluiu pra caramba aqui, né? E a questão é que às vezes o cara acha que só porque a gente trabalha com o mercado financeiro e tudo mais, que a gente vai querer falar só de mercado da pessoa. Não, é de sucesso, é de negócios. A gente quer saber a jornada da pessoa, de onde ela saiu, onde ela chegou, não importa. o que ela construiu. Você é mais um comandante de cap passando no aeroporto. Mas puta, o caminho do cara, né? E o principal, quando você chega no topo, não digo nem o topo, que tem muito que crescer ainda, mas lógico, uma posição favorável, sempre lembrar da sua base. Sim. Que é a base que te fez crescer. Isso que muitas pessoas perdem ao longo da vida. Olhar para trás, não olhar para trás, na verdade, e ver o que fez ela crescer. E uma hora você me passa a sua escala, que aí eu vou pegar uns milha que eu tiver sobrando e vou voar com você. Bora. Vamos, amanhã eu vou voar, vamos. Porra, vamos. Você tá todo mundo... Não, pega um dia que você sair daqui de São Paulo pra algum canto, tem que ser algum canto que presta também, né? Porque eu não vou fazer a escala dele inteira, vou ter que sair em algum canto, em algum local. Mas, pô, Brasilzão aí tem muito Brasilzão tem Não, bom. É isso que eu falo pro pessoal. O pessoal fala, eu vou pra Miami e tal. Muito lugar bonito no Brasil. Tem, né? Muito lugar bonito. Olha... Um lugar que muita gente não leva em consideração, que é muito fantástico, Manaus. É mesmo? Fazer os passeios em Manaus, ali em Cor das Águas, conhecer a cultura ali, sensacional. Aliás, Manaus não chega por carro, você tá ligado, né? Não? A estrada dela... Até tem, né? Mas tá. A estrada é toda fodida, ou é hidro, ou é por barco, ou por avião. Não, o que acontece? Eu acho que Manaus consegue chegar, até que agora o governo arrumou a estrada lá. Né? A estrada tá fodida. O pessoal que é de Manaus aí coloca esse tá dando pra chegar arrumaram a estrada lá, acho que o governo aí fez um negócio bom aí. O problema é as outras cidades da Amazonas. Ou você chega por barco, 7 dias, ou por avião. É assim. Que loucura. Algumas cidades, Tabatinga não, mas pra lá é... São Gabriel da Cachoeira, ou é avião ou é barco. Só que barco demora uma semana. Aeroporto e do... Como é que chama lá o aeroporto? De Manaus? Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, né? Exatamente. Eduardo Gomes. Então, é assim, você vê como que a aviação é muito importante pro país. Tá? Muito importante, é vital. Você vê quando o cara conhece, né? Ercílio Luz, Florianópolis, Salgado Filho, Porto Alegre, Curitiba é o... Afonso Pena. E aí, Guarulhos é o quê? Cumbica ou... Não, agora ele é o governador Franco Montoro. Mas sempre foi. É que as pessoas conheciam como Cumbica. Por que conhecido como Cumbica? Cumbica é um... É o nome indígena. É indígena daquela região. Entendi. Agora. E tem muita neblina, né? Tem muita neblina. Cumbica quer dizer, eu acho que é nuvem baixa. É alguma coisa nesse sentido. Porque lá é neblina pra porra. E fizeram justamente lá o aeroporto, né? Que fizeram muito bem, muito bem ajambrado, muito bem pensado. Luizito, obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Foi excelente conhecer também a estrutura aqui. Então, galera, vocês que têm essa oportunidade, às vezes, de ter o Day Pass, eu vi, né? Sim. Vem que aqui é fantástico. Muito bom.
Vale a pena, Fico feliz de ter você aqui. E, cara, vocês são fantásticos, não conhecia você, já fantástico também, Garuf, pô, desde muitos anos aí. Um cara sensacional. Puxa, muito bom estar aqui com vocês hoje. E eu vou pedir pra galera aí, câmera 38.5. Agora é aquela hora, né, Jean? A hora fantástica. Qual que é a hora? Agora a hora do like, né? Você vai dar o like, certo? Mas você pode não ter gostado. Que Zé Ruela, esse cara que veio, tanga frouxa e tal. Eu vou dar o hard dislike. Como é que faz pro cara dar o hard dislike? Hard dislike é simples, garoto. Simples, fácil. Simples. É que nem o combo do Mortal Kombat que você faz lá. É o cheat code. Você tem que ser rápido. Então, como que a gente faz? 2 cliques rápidos no dislike e 1 clique no like. Pronto. Dislike, like é o hard dislike. Dislike, like, mas tem que ser rápido. E aí, se você quer ver o canal derretendo, ou seja, o YouTube expulsando a gente aqui da plataforma, desmoronando o canal, você se inscreve, porque aí você vai conseguir acompanhar ao vivo o canal, só para você que não gostou. Pra você que gostou, vai deixar o like, óbvio, como sempre. E uma inscrição também. E uma inscriçãozinha. Você pega com esse vídeo, vai no grupo de quem? Daquele grupo da família. Daquela tia que manda aqueles ursinhos. Bom dia, ursinho de coração, beija-flor. É aqueles gifs de bom dia. Ela tem vários bom dia. Aí você fala assim, tia, olha aqui, ó, um cara legal começou e tal, estudou, fez carreira, puta que da hora, também quero, pô, gosto de aviação, olha aí, ó, tem um jeito de começar. Passo o vídeo pra galera e, obviamente, na próxima sexta a gente aparece de novo, né? Aparece de novo. Será que eu estarei aqui na próxima sexta, garoto? Já estará aqui ou não? Coloquem nos comentários aí. E deixa nos comentários se quiser saber mais sobre formação de piloto. Depois a gente fazemos uma livezinha. Uma live sobre isso. No Flight Simulator ainda, o que você acha? Podemos fazer, fechado. No Flight Simulator. Fechadíssimo. A gente responde as dúvidas da galera. Faremos então. Boa, legal, hein? Turma, um beijo pra vocês. Valeu. Até a próxima. Abraço, valeu. Valeu.